Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui falando com as consciências que nos acompanham e que ficaram muito consternadas com o sistema não ter nos ajudado na última quarta-feira, mas nada como um dia depois do outro e hoje está dando certo aqui. O nosso canal é My Digital Campbell, aqui no Instagram, e ele tem a ver, claro, com o meu grande amigo e mentor que eu tenho sempre aqui comigo, o Tom Campbell está sempre aqui atrás, é autor da trilogia My Big Tom. Ele é físico, especialista em consciência, estudou consciência por mais de 35 anos até chegar a conseguir montar as ideias dele no formato de uma proposta de compreensão racional e científica, né, para o funcionamento da realidade, para o nosso próprio funcionamento, e a gente está sempre aqui trazendo ideias que sejam contribuição para as pessoas. Então, eu já fiz contato com o Carlos há algum tempo atrás, a gente conseguiu, nesse momento, tocar essa ideia de bater esse papo, porque os canais e os temas são afins, né? Até onde vai a minha percepção de tudo. O Carlos o Carlos é físico, ele tem um canal onde ele mostra o trabalho dele, que é uma busca por compreender a consciência e o que somos nós, né? E através desses relatos de experiências de quase morte, que não são experiências de quem morreu, é experiência de quem quase morreu, mas voltou, e, senão a gente não teria como conversar com as pessoas, né? Em princípio, entrevistá-las aqui ao vivo, mas é um canal muito interessante que traz relatos e que, dentro dessa nossa visão da consciência, pelo modelo My Big Talk, tem tudo a ver e são assim evidências de que a realidade, em princípio, não é apenas essa coisa material que aparentemente a gente vê e toca, né? Que a coisa pode ser muito mais ampla e que nós, potencialmente, somos bem mais do que esse corpo. Então, é disso que eu entendo, né? Que eu perceba, grosso modo, que o canal do Carlos trata, que são os temas que ele traz à tona, e eu acredito que esse bate-papo vai ser muito interessante. Então, feito esse pequeno preâmbulo, eu queria te pedir, Carlos, fique à vontade para se apresentar, porque nós estamos aqui num canal que normalmente não é o seu, você geralmente trabalha com o YouTube, e aqui no Instagram, eu sei que existe uma grande quantidade, desde que a gente anunciou em conjunto esse bate-papo, várias pessoas passaram a seguir em comum, algumas já seguiam antes, aliás, eu agradeço a indicação e a insistência das pessoas com essa possibilidade da gente bater esse papo. Existia muita gente animada e incentivando isso. A gente vê que o seu canal tem pessoas muito carinhosas, muito simpáticas, que se sentem muito confortadas por ter o suporte desse canal, nesse tipo de tema, e elas expressaram isso de uma forma muito carinhosa, justo quando nós tivemos essa última falha, mas choveu pessoas nos dando ânimo, sendo positivas, falando que isso acontecia, e estavam dispostas a aguardar nosso papo da próxima vez. Então, é um canal que nos acolheu, que me acolheu a mim, pelo menos, muito bem. Imagino que com vocês isso já deu a vida de longa data. Então, por favor, se apresente aqui, principalmente tendo em mente um pouco o público do nosso canal aqui, que alguns possivelmente não te conheçam, acho meio difícil, mas não é impossível, então é bom que você dê um esclarecimentozinho. E se você puder falar, além de falar sobre você, já quiser emendar um pouco em como você chegou também um pouco a se envolver com esse tema, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Ok, eu me chamo Carlos Mendes. Conforme o Mário falou, eu sou físico. Me formei em 1977, há um certo tempo, como bacharel. Ia seguir a profissão, aconteceu um problema, um irmão meu morreu, eu acabei me bandeando, fiz um ano de filosofia, depois eu virei músico, virei publicitário muitos anos, mas eu nunca perdi um interesse por pensar no que somos nós. Na verdade, esse interesse ele surgiu quando eu tinha 12 anos. Eu me sentei na cama num sábado de manhã e pensei que era morrer. Imaginei que morrer fosse ficar sem pensar. E tentei ficar sem pensar.
entrei em desespero, porque eu descobri que sem pensar era a mesma coisa que a extinção da percepção de existir, e isso me deu um pânico indescritível. Fui conversar com meus pais naquela manhã, e minha mãe era de família bastante católica, só estudou em colégio de freira, e o meu pai ateu, então era uma combinação interessante, e meu pai ficou mudo, minha mãe falou para eu ir conversar com o bispo, eu fui conversar com o bispo não me disse nada que me parecesse razoável, e a partir daí eu falei, bem, então onde é que eu vou achar essas respostas? Naquela época, eu estou falando de 1968, o homem pousou na Lua em 1969, se não me engano, no dia 22 de junho, e aí notícias sobre o homem no espaço, em foguetes, antes era Gemini, depois passou a ser Apolo, eram frequentes. E eu pensava assim, bem, alguém que está prestes a pousar na Lua deve saber mais do que essas pessoas à minha volta. Eu quero as respostas, então é para lá que eu vou. Então foi quando eu resolvi fazer física. Foi quando o homem, um ano antes do homem descer na Lua. Aos 13 anos eu escrevia para a NASA, eu já queria sair do Brasil e ir para lá, porque eu queria as respostas. Né? Mas aí a vida seguiu, eu acabei entrando na física, na USP, achando que eu teria as respostas que sacramentariam esse. Eu não chamo de ateísmo ou ceticismo, eu acho que nem tem um nome para isso. É uma espécie de. É uma percepção de que só existe a matéria. E a física dá toda a força, isso no sentido de que a física é uma ciência que se ocupa de estudar aquilo que ela tem como verificar experimentalmente se é ou não. Então, a física é feita para estudar a matéria. E como o que eu achava era, ok, o que tem a matéria, então e quem estuda mais a fundo isso é a física, então é para lá que eu vou. Foi para lá que eu fui. Fiquei um certo tempo, quer dizer, me formei lá, né, conforme eu falei, mas eu percebi nessa trajetória que a física não tinha todas as respostas. Aliás, essa é uma das coisas mais valiosas que eu descobri na física, o limite do conhecimento dela. Porque quando você não pertence a uma ciência, quando pertence é uma palavra esquisita, mas quando você não se dedica a uma ciência, você corre o risco de você superestimar o que aquela ciência tem a dizer. E pode até ser também que alguns profissionais dessa ciência se valham disso para falar, você não sabe o que você está falando, porque você não é físico. Isso também, esse tipo de problema ocorre também com contador, com advogado, com médico. Todo mundo que sabe coisas que a gente não sabe, a gente fala, não, mas peraí, mas ele falou. E a gente fica um pouquinho achando que o que ele falou é a verdade. Né? Mas eu perceber o limite da física foi muito importante, porque se eu não tivesse sido físico, muitas das coisas que hoje eu sei que são, eu ficaria na dúvida na hora que alguém falasse, mas a física diz isso, aquilo. Eu falaria, Só que eu sei o que a física fala ou não. Ok, eu só fiz, eu não fiz, eu ia fazer pós-graduação, desisti antes, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas o pensamento científico a gente adquire tranquilamente na graduação. E aconteceu um caso que foi um turning point, foi uma virada de história na minha vida, que foi um fato devido a um desaparecimento de uma jovem, de uma adolescente em Santos. Ela morava lá perto da Praça Independência, falou para os pais, olha, eu vou até a farmácia ou padaria, não sei,
E já volto. E não voltou. 3 dias depois, os pais estavam desesperados. Já tinham ido a todos os hospitais, a polícia, tudo. E nada. Nenhuma notícia. Nesse meio tempo, um amigo dessa família, que era amigo da minha família também, sorrateiramente pegou uma foto dessa menina, dessa jovem, e levou até uma pessoa chamada Maria do Carmo Rangel, aqui de São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo. Maria do Carmo Rangel, que era uma senhora de uns 70 e poucos anos, ela era filha, eu acho que de general, inclusive. Ela nunca trabalhou, assim que eu saiba, porque ela tem aquela coisa, filho de militar, quando não casa, tem pensão para sempre, e ela estava nessa condição. Uma pessoa muito boa, muito legal, mas esse amigo em comum levou uma foto dessa moça e mostrou para Maria do Carmo Rangel. Por que, que ele fez isso? Porque a Maria do Carmo Rangel tinha um dom, que era qual? Ela olhava para uma foto e falava sobre a pessoa. Aí ela olhou para a foto da menina e falou assim, olha, ela, ela está bem, ela está longe, ela está acompanhada, em poucos dias vai ligar para os pais. De posse dessas informações, esse amigo em comum foi até a casa da família da menina e aí compartilhou, porque eles nem sabiam que ele tinha pegado aquela foto. E falou, olha, levei para ela, e ela falou isso. No final de uma semana, ela ligou para os pais. Ela estava bem, ela estava no Nordeste, o que é longe, e ela estava acompanhada do namorado com quem ela fugiu de casa. Quer dizer, a história toda terminou bem, né? Assim, perto do que poderia terminar. Mas quando eu soube dessa história, eu falei, não, mas espera aí. Na física, o tempo é o que nós chamamos de grandeza linear, que a gente, na computação gráfica, hoje a gente entende o que é acesso linear ou acesso não linear. Linear é aquele que você tem que seguir a linha até chegar lá, né? Então, o tempo, como sendo uma grandeza linear, isso quer dizer que ele vai para frente e nunca volta. Isso não tem nada a ver com a relatividade de Einstein, que nela se fala da relatividade do tempo, mas isso é uma coisa que de objetos próximos da velocidade da luz, perto de outros que não estão nessa mesma velocidade, e uma diferença entre eles que vai dar, quando muito, você vai conseguir provar milésimos de segundo de diferença para a gente aqui, né? Bem, nesse caso, a mulher falou o que ia acontecer e aconteceu uma semana depois. E não é que eu ouvi falar, não é que eu li sobre essa história. Eu vivi essa história. É muito diferente. E ela teve um impacto profundo porque ela me jogou na grande pergunta: o que é o tempo? Como é que é esse papo de ir lá uma semana para frente, voltar e falar isso acontecer? Bem, a partir daí, isso teve um efeito de talvez me derrubar um pouquinho do pedestal da ciência, do culto só a matéria existe da forma como a gente pensa que existe, e coisa e tal. A partir daí, eu passei a prestar mais atenção nas coisas que fugiam da compreensão básica da física. E fui acumulando muitas coisas interessantes, que nem vou falar porque seria um enorme tempo. Eu quero, chegando perto do canal, o que acontece? Em 2013, a minha família era amiga do Edson Amâncio, eu quero dizer, meu pai principalmente, meu pai já faleceu, era muito amigo do médico Edson Amâncio, que era médico particular dele, eles viajaram juntos, coisa e tal, e eu estava num encontro nele falando sobre vários assuntos e, de repente, ele me falou, em 2013, sobre experiência de quase morte. Eu falei, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E conforme ele me explicou, e aí ele falou do médico Pim van Lommel, que é holandês,
e que escreveu um livro, se não me engano, o nome é Além da Consciência, alguma coisa assim, em inglês, não tem em português, onde ele catalogou mais de 340, acho que 343 experiências de quase morte e fez gráficos em cima disso, né? Cientista adora gráfico, né? Vocês têm que estar acostumados com isso. E aí, fora isso, o Pim Van Lommel escreveu um artigo que foi aceito por uma revista, me esqueci o nome dela, agora uma revista médica muito importante da Inglaterra, e foi aceito o artigo dele, foi publicado. E isso é uma espécie de bênção que a inteligência dos físicos, ou dos médicos, no caso, dão para a pessoa. E aí, quando o Edson comentou até que isso fez com que ele visse que 3 pacientes dele, porque ele é neurocirurgião, então eu acho que a neurocirurgia e os neurocirurgiões e os cardiologistas são os 2 maiores candidatos a testemunhas de EQM, né? Operam a cabeça e o coração. Aí ele percebeu que 3 pessoas operadas por ele tinham relatado experiências que, a priori, ele não entendeu, ficou na dúvida, não se aprofundou no assunto, mas depois do Pim Van Lommel, ele resolveu voltar ao assunto e percebeu que ele tinha tido um contato muito próximo com as experiências quase morte. Nós continuamos a conversar, né? Aí na hora que eu comecei, eu comprei muitos livros, né, sobre o assunto, quase todos eles em inglês, ou, na verdade, todos eles que eu comprei, com exceção do Vida Após a Vida, em inglês. E eu falei, gente, como é que o planeta não sabe disso? Porque se eu, com 12 anos, tivesse sabido disso, eu não tinha passado aquele sufoco emocional que eu passei. Mas, antes disso, eu não via nenhum exemplo. Porque se eu tivesse dons especiais, se eu escutasse, se eu visse... Não, mas eu não tenho nenhum dom especial. Então, na hora que eu vi as EQMs, eu falei, gente, o mundo precisa saber disso. Bem, como eu, por quase 30 anos, fui sócio de uma produtora de cinema voltada para publicidade, então eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, gente, isso é um programa de televisão fantástico para chegar a muita gente. Eu acreditei nisso, por 3 anos, 2014, 2015, 2016, eu fiz 2 pilotos do programa com meia hora de duração e apresentei para 6 emissoras. Tá? Nenhuma delas manifestou o menor interesse. E aí um amigo da Nara, minha filha, falou, por que você não faz então um canal no YouTube? Eu não levava isso muito a sério, o YouTube na época. Eu tinha já um canal que era voltado mais como um depositário do que eu tinha feito, porque além da publicidade, eu fiz vários documentários, sempre ligados à música, né, à música erudita. Mas eu falei, bem, eu vou fazer, porque pelo menos não morre esse assunto, porque eu não via nada. Né? Então, no dia 1º de janeiro de 2017, o canal foi lançado. Né? Ele era tão pequeno quanto é hoje, né? Aliás, um pouquinho menos, era um pouquinho menor. E eu não sabia onde eu queria chegar, não sabia onde eu chegaria, eu só sabia que esse era um assunto que não podia ficar embaixo do pano. Esse assunto tinha que ser levado às pessoas. É tipo assim, é uma responsabilidade. Às vezes, eu tenho um ditado para mim mesmo que todo privilégio impõe responsabilidade. Eu me senti privilegiado por saber disso. Então, eu senti que eu tinha a responsabilidade de compartilhar isso. E comecei a fazer as primeiras entrevistas, foram na unha mesmo, né? Assim, o
eu conseguia uma aqui, o Edson conseguia outra, o vizinho conseguia outra. Foi na unha, né? E era tudo presencial. Né? Aí, com o tempo, veio quer dizer, a pandemia veio em 2020, né? Por 3 anos, 2017, 18 e 19, o canal era muito pequeno, muito pequeno. Com a pandemia, eu já estava fazendo por internet algumas entrevistas, porque como o canal ele não tem, a internet não tem barreiras, não tem fronteiras, então gente de outros lugares começaram, pessoas de outros lugares começaram a me procurar. Né? E aí eu comecei, como é que eu vou fazer? Como eu falei, eu tinha uma produtora, então eu montei todo o esquema de filmagem, até por internet, assim como eu fazia ao vivo, e a coisa começou a mesclar. Com a pandemia, a coisa ficou 100% por internet. Hoje em dia, eu digo a você, quando eu fazia ao vivo, né, eu tinha uma preocupação da câmera, será que está filmando? Será que está em foco? Será que isso? Eram 2 câmeras, 2 microfones, um monte de coisa. E, além de tudo, eu tinha que fingir que estava prestando atenção em tudo que a pessoa estava falando. Era muito difícil, sabe? E aí, muitas vezes eu perdia mesmo alguma coisa que a pessoa estava falando, porque eu tinha que olhar na câmera, estava terminando a bateria, ou a câmera filmava de 20 em 20 minutos, no máximo. Gente, quando eu embarquei num ambiente da internet, eu amei e amo até hoje. Aí foi um aprendizado que continua até hoje de como aumentar a qualidade, mas ela vem aumentando e as pessoas vão perceber que aumentará mais ainda. Bem, esse é o canal. Hoje em dia, se fala bem mais desse assunto, né? Eu acho que é um assunto que quanto mais gente falar, melhor. O que eu acho importante é que todos nós que abordemos esse assunto mantenhamos uma postura neutra, que eu chamo de abordagem científica. O que é uma abordagem científica? É eu não estragar, é eu não misturar a minha opinião com o relato da pessoa. Eu não quero influenciar, porque eu não sei de nada. Né? Então, essa abordagem científica ela é primordial porque, de fato, essas informações interessam a toda a humanidade. Então, tem várias coisas que as pessoas podem falar. Por exemplo, será que as escolhas pessoais antes da EQM podem influenciar no que ela vê? Olha, eu não vou dizer nenhuma verdade aqui, porque eu não sei. Eu digo que esse é um canal que não tem respostas, ele só tem perguntas. Mas, estatisticamente, eu posso dizer que parece que não, porque são muitos os casos em que a pessoa, o que ela relata, é muito frontalmente contrário ao que ela acreditava até então. Então, eu percebo que se existe uma ligação, ela é muito sutil. Né? Pessoas... desculpe, é tanta coisa para falar que às vezes eu falo sobre o quê? Falo sobre o quê? Você... o que acontece? Eu estou falando da importância de todas as pessoas em diferentes canais que abordam o assunto, como ele é de importância mundial para mim, é um pedido, é um pensamento meu que a gente deve evitar. É fato que existem, sim, pessoas que têm dificuldade, eu percebo, vendo o material que existe no Brasil, fora dele, às vezes a pessoa mistura ou não. Será que mistura? Será que não mistura? Como é que a gente vai saber? Daí a importância da multiplicidade de relatos. Porque você pode falar bem, esse cara tá doido, bebeu, sei lá o quê. Aí 10 assim, 100 assim, 1000 assim. Gente, 1000 beberam? Aí você começa a comparar. E tem outra coisa. O meu objetivo de filmar as pessoas onde elas mostram o rosto, dão um nome, falam o que fazem,
elas estão dando a cara para bater, elas são encontráveis e estão falando coisas que podem levar a bullying, um monte de coisa contra elas. Mas uma das coisas que eu percebi é que nenhuma das pessoas que passou por EQM tem receio de falar. É como se a necessidade de falar o que para elas é verdade é maior do que tudo. Como disse a Érica, que foi a segunda entrevista que nós fizemos, ela falou que ela até entende que as pessoas não acreditem nela. Ela fala, eu muito provavelmente não acreditaria se eu ouvisse isso de outra pessoa, porque é muito além do normal. Né? Então, eu conto por quê? Porque aconteceu, eu tenho que contar. Se a pessoa acredita ou não, não tem problema. Outra coisa que eu noto muito comum entre as pessoas é a humildade. Parece que a pessoa... A humildade também é que faz com que a pessoa conte, porque ela sabe que isso poderá, eventualmente, até se tornar numa coisa com a qual ela tem que lidar dali por diante, de pessoas comentarem, às vezes nem sempre os comentários são educados, mas a pessoa fala, eu tenho que falar. Sabe? Então, pessoas que eu entrevistei, às vezes com dezenas de anos em silêncio, elas ficam emocionadas de falar pela primeira vez. E tem pessoas... Uma vez eu recebi um e-mail de uma mulher que contou a experiência dela e falou ao final, eu não quero dar entrevista. Eu só queria contar para você e agradecer pelo fato de vocês terem possibilitado que eu me sentisse uma pessoa normal. Por quê? O que acontece? Normalmente a pessoa sai, ainda hoje, nisso, sai da experiência, vai contar para o marido, para a mãe, para a filha, para o amigo, e todo mundo faz cara de paisagem, ou fala que não, foi anestesia, foi isso, e a pessoa sabe que não é. Então, depois de um tempo, como ela vai ter que conviver com todas aquelas pessoas, ela abafa a própria experiência. Bem, olha, tem muita coisa para falar, eu só queria, antes de devolver a palavra para você, eu queria falar uma coisinha que eu acho importante. Você falou na sua apresentação sobre morte. Não, porque as pessoas, se tivessem morrido mesmo, não teriam voltado a dar entrevista. Saibamos todos que um médico que é provavelmente o maior estudioso hoje no planeta sobre experiências de quase morte, eu não sei se... Eu acho que ele é americano, mas eu sei que ele trabalha em Londres e Nova York. Ele é cardiologista, o nome dele é Sam Parnia. E o Sam Parnia tem um livro chamado Erasing Death, que seria Apagando a Morte. Né? E eu li esse livro, e num ponto do livro ele falou, na verdade, nós não deveríamos chamar de experiência de quase morte. Nós deveríamos chamar de experiência de morte. Porque a morte é um processo. É um processo que se inicia na hora que o oxigênio para de ser levado aos diferentes órgãos. Cada órgão tem uma velocidade digamos, de colapso, deterioração. Até um certo ponto é retornável pela medicina. Isso tem sido muito questionado pelos dados empíricos das EQMs. Mas tem um certo tempo após o qual a pessoa não vai voltar. Mas ele diz que a partir do momento que o oxigênio parou de ser levado para os diferentes órgãos do ser humano, esse cara está morto. Então, da forma como o Sam Parnia fala, nós precisamos remodelar o significado de morte. Ressignificar. Algumas pessoas no canal já fizeram comentários exatamente isso. Na verdade, tudo isso é fantasia, porque o cara não morreu. Para o Sam Parnia, o maior estudioso do mundo sobre isso, né, que é médico, que trabalha em hospitais na Inglaterra e nos Estados Unidos, todos eles morreram. Só que a morte não é. A morte é como um desmaio. Você pode voltar ou não do desmaio. Ninguém fala, ele voltou do desmaio, então ele não desmaiou. É a mesma coisa. Então, ele morreu, sim, e voltou. Era isso que eu queria dizer.
te devolvo a palavra. Desculpe por falar tudo. Não, perfeito. Eu agradeço a sua correção e gostaria de fazer um esclarecimento, porque a gente está falando, às vezes é um pouco relaxado mais do que devia, porque a comunicação é um tema muito delicado, né? Quando eu estava falando que a pessoa não morreu, eu não quis dizer que ela não morreu em definitivo, né? Porque se ela tivesse morrido definitivo, você não teria como entrevistá-lo. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não. Agora, com certeza, eu nem estou discutindo a questão de elas terem estado mortas por um período de tempo, né? Após o retorno delas, nem estou discutindo esse ponto, eu tenho certeza disso, e eu entendo, e não foi isso que eu quis dizer, né? O que eu quis dizer foi apenas para ficar claro que ela não morreu em definitivo. A gente só conversa com as pessoas que voltaram. Não, Caso a gente não. não, e peço desculpas se eu dei a entender isso, mas na verdade eu só me aproveitei da sua menção para Claro, contar tá isso, bom. que já era um desejo que eu tinha. Porque, na verdade, isso é colocado por muita gente nos comentários. Então, queria Uhum. aproveitar, eu me valei da sua Perfeito, observação para falar sobre isso. perfeito, perfeito. Vale a pena mesmo. Porque assim, o tema com morte é assim, que eu observo é que, veja, a maioria das pessoas nem fala em morte, né? Elas têm, na verdade, existe um grande medo e, assim, quase que é um acordo comum, não vamos falar disso, vamos fazer de conta que isso não está acontecendo. E, às vezes, a coisa vem à tona, vem forte e a pessoa não tem como escapar, mas eu, há muitos anos, né, eu tive uma percepção diferente dessa questão de morte, estudando um material que um chefe meu me passou, uma coisa sobre desenvolvimento de pessoal e de lidar com as pessoas. É um livro muito bom e ele tinha lá um exercício que ele chamava, acho que de teologia, não lembro o nome que ele dava exatamente, mas tinha algo a ver com elegia, com aquela cerimônia típica americana, onde as pessoas vão comentar algo sobre o falecido, né? Cada um faz um comentário, e ele postulava para que você imaginasse, seja lá quando for que você acha que morra, daqui 10, 20, 100 anos, quando for, é um exercício mental, né? Imagine-se nessa situação, você está lá, e você está vendo o que, que as pessoas estão dizendo sobre como foi a sua vida, quem você foi, o que você fez, o que você deixou para elas, né, em termos de experiência, de vida, e não no sentido de você ficar preocupado se elas estavam achando que você fez as coisas certas ou não. O que é que você gostaria, né, de ter deixado como sentimento, como vida, como experiência para essas pessoas, né? O que é que você gostaria de estar ouvindo lá? E ele te põe numa condição extrema de que você pensa, né? Porque assim, a gente normalmente não pensa. E isso fez uma diferença gigantesca para mim na minha vida, porque você para de se preocupar com aqueles objetivos minúsculos do dia a dia, da semana, do mês, né? Às vezes até do ano, e você passa a olhar um pouco mais a largo prazo, né? Então, assim, é, e outra coisa, né? Eu, a essa altura, eu não acredito que vida seja o pacote de experiência que a gente chama no My Big Tour, chama de pacote de experiência, né? É uma linguagem neutra para não chocar com nada e tentar trazer a pessoa a pensar de uma forma diferente sobre o assunto. Então, a vida aqui do Avatar, né, que a gente pilota aqui, é um pacote de experiência e você entra dele e sai dele. Tem uma vida limitada, um tempo limitado. Mas a vida, ela continua, ela vai além. Ela não começou com esta experiência e provavelmente não vai terminar com ela. Mas essa questão de falar é uma coisa assim que só o fato de trazer esses temas à tona eu já acho muito interessante, porque assim a pessoa precisa perder o medo assim não é uma coisa ruim, né? Aliás, assim, se você pensa com antecedência, não por se preocupar, mas por analisar, por estar atento, isso te ajuda a manter um padrão de avaliar o que é importante na sua vida e você dar mais valor para aquilo que é importante e não ficar se distraindo com querelas. Não sei o que você acha, mas eu acho assim que o tema a morte não é um tema negativo, mas muitas pessoas têm medo. Não sei o que você acha. Se puder comentar, eu agradeço. Eu morria de medo. Você não imagina o medo que eu tinha.
tá? E é exatamente por causa desse medo que eu achei importante eu fazer o canal. Porque eu pensei, meu, pode ter gente que nem eu aí. Deixa eu ajudar, sabe? Porque eu vi isso aqui era mágico. É inacreditavelmente mágico. Né? É verdade que eu já tinha conhecimentos de outras coisas, mas o legal da experiência de quase morte é que ela acontece com qualquer um. Por exemplo, se tem um cara, o cara ele vê o futuro, a Maria do Carmo mesmo, que eu comentei, ela vê o futuro, mas eu não sou que nem ela. Então eu não conseguia me comparar a ela, eu não conseguia nem saber se aquilo era verdade, por mais que fosse, por mais que eu tivesse, como tive nesse caso, provas contundentes sobre a verdade daquilo, eu não conseguia me comparar com ela, portanto, eu não conseguia me imaginar vivendo no mesmo universo que ela. Como é que eu ia trazer para mim as verdades dela? O legal das EQMs é que elas acontecem com qualquer um. Sabe? Então eu consigo me imaginar como aquela pessoa que teve a EQM, porque ela é uma pessoa normal, não tem dom nenhum, não sabia que aquilo era acontecer, ou às vezes era religiosa de um tipo que aconteceu, derrubou muitas das crenças dela, ou o cara não acreditava em nada e derrubou a não crença dele. Pessoas normais. Isso é maravilhoso. Agora, tem uma coisa que é muito importante também, e que não é a razão principal da criação do canal, mas está muito ligada a uma percepção minha sobre o momento do planeta. Eu falo do momento do planeta como físico, tá? Eu leio gráficos, físico, lembra aquilo que eu falei, né? Cientista adora um númerozinho, botar eixo X, eixo Y, um monte de pontinho e traçar uma curva. Tá? Então, o que acontece? O aquecimento, olha, o aquecimento global é uma verdade. É uma verdade que eu sei desde 2007, porque foi quando teve o terceiro relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que fica ligado à ONU, né? E eu li aquilo tudo, eu falei, gente, é para isso que a gente está indo? Eu comecei a ver muitos gráficos e vi, então, um gráfico que mostra a concentração de CO2 na atmosfera e que durante, até a Revolução Industrial, que é quando a gente começou a queimar para obter energia, né? Madeira, carvão, combustível. O que acontece? A concentração de CO2 ficava sempre entre 190 e 290 partes por milhão. Bem, em 2007, quando saiu esse relatório em que pela primeira vez se responsabilizava a humanidade por esse aumento de concentração de CO2, aquilo que sempre esteve entre 190 e 290 estava em 375 em 2017, em 2007. Bem, na hora falaram assim, não podemos deixar passar de 400, que eles chamaram como sendo o ponto do não retorno. Tipo, é aquela coisa, você vai, uma bola você vai levando montanha acima, se você parar, ela para. Se você passar do pico, você empurrou, ela vai embora, você empurrando ou não. Então, eu li isso em 2007, não podemos deixar de passar de 400, senão o aumento da temperatura vai causar coisas que por si só vão gerar mais aumento. Bem, hoje nós estamos, eu nem sei, faz tempo que eu não olho no gráfico, mas devemos estar em torno de 420. Tá? A última vez que eu olhei estava 415. E as pessoas continuam falando, não, a gente não pode deixar passar disso, como encontros mundiais são feitos para mudar a matriz energética, não sei o quê. Aí os países se comprometem até 2030 a mudar. Eu falei, quando? Onde? Quer dizer que até lá pode, tudo bem. Então, a gente assiste a humanidade
simplesmente esperando que o outro pisque primeiro. Enquanto der para eu continuar lucrando, vou continuar lucrando, sabe? E o planeta vai ficar aí para quem estiver vivo na época. Só que o que vai acontecer e que já está acontecendo, é uma mudança de padrão de lugares onde nevam, não nevam, onde tem água, onde não tem água, onde tem estiagem. Isso vai provocar tensões entre países, porque países, de repente, eu não tenho água e meu vizinho tem. Opa, peraí. Isso vai além da questão política. Ok, eu não vou me alongar muito nisso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu vi isso e quando eu percebi, através das experiências, dos relatos, o quanto nós somos todos interconectados, eu senti cada vez mais na própria pele o quanto que eu, ao não pensar no outro, no fundo, eu não estou pensando em mim mesmo. Então, eu pensei que a divulgação das entrevistas poderia ajudar as pessoas a perceberem uma responsabilidade coletiva. Nós temos uma responsabilidade com o planeta, com os animais, com as populações de todos os países, de todas as faixas etárias, de todos os níveis sociais. Nós temos, sim, uma interconexão global, humanitária, que nos coloca como responsáveis por todos. E nós sabemos que toda corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, quando nós deixamos a existência de elos fracos na humanidade, nós estamos tornando a humanidade fraca. Então, o canal, aqui também, ele acaba tendo uma intenção de dar publicidade aos relatos que demonstram invariavelmente uma interconexão, que eu vou traduzir aqui como sendo uma espécie de responsabilidade global de todos. Eu pensei, quem sabe isso não ajuda também a nós entendermos os desafios quase que intransponíveis que temos hoje no planeta, enquanto é tempo. É isso. Enquanto, perdão, a última frase. Enquanto é tempo. Ah, sim. Tá bom. Ok, não é que deu uma falhadinha e eu tinha perdido. Então, realmente, veja, a sensação que dá é que muitas vezes, e não é só nesse campo, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho aí, rapidamente, antes de termos esse bate-papo, existem outras áreas da atividade humana aí, onde ela demonstra que não está fazendo, vamos dizer assim, o melhor que poderia, né? Não está sendo humana, cada indivíduo não está sendo humano quando poderia estar sendo o melhor disso, né? Fazendo a sua parte e contribuindo. Como você falou antes em algum ponto, né? Quando você descobre alguma coisa, você sente que tem uma responsabilidade com aquilo e de fazer algo com aquilo, né? E nesse caso a gente vê que a gente está eu não sei, a gente passou por um período, eu não sei te dizer exatamente quantos anos atrás, eu já tive uma visão muito positiva sobre o futuro da humanidade, né, de o que ela poderia fazer, de onde ela poderia chegar. As coisas pareciam que iam um determinado rumo, onde, né, a gente tinha uma tendência e parece que estamos tomando juízo. E assim, hoje eu não tenho essa sensação necessariamente, o que não quer dizer que um dia ainda não venha a tomar. Mas, assim, a gente não vê uma massa crítica indo numa boa direção. A minha sensação, de vez em quando, é que, eventualmente, até deu uma piorada. Né, as coisas estão mais expostas hoje, né, para a nossa visão, em função das possibilidades de acesso à comunicação. Você não fica mais limitado apenas a poucos canais oficiais, e você acaba vendo muito mais coisa. A gente vê coisas do mundo inteiro, não necessariamente positivas, e isso talvez acabe gerando uma impressão negativa. Mas realmente, assim, do ponto de vista de My Big Tool, e até onde a minha experiência assina embaixo disso também, é que, assim, você já viu algumas coisas que o Tom fala, né, entre o que ele percebe é que nós, como consciência, estamos tentando evoluir na direção do amor e da baixa entropia.
né, que é o cuidado, amor verdadeiro, que é o cuidado com o outro. Nós somos todos um, né? Somos multifacetas, né, de nós mesmos, talvez, e quando estamos fazendo coisas que não são positivas para o meio e para o outro, estamos prejudicando a nós mesmos. E agora, nós estamos na interação e à medida que prejudicamos e que dói e que incomoda, é a forma, talvez, da gente aprender. Você também falou uma outra coisa interessante em algum momento de algum outro bate-papo, eu postei alguns cortes falando sobre que não existe experiência, não Ruim. existe EQM ruim, né? Não, Não, não existe EQM ruim e não existe, vamos dizer assim, expandindo, né, para a experiência de vida, da experiência de quase morte para a experiência de vida, talvez não exista experiência ruim, né? O que existe é uma situação que nos força e nos empurra a extrair algo de positivo e mudar algo em nós, porque às vezes tem aquela expressão que diz ou é com amor ou é com a dor, né? E às vezes a gente não toma não faz as escolhas e não toma as atitudes mais amorosas, né, que colaborariam para uma melhora dessa situação geral, e a gente acaba, né, encaminhando a situação pelas escolhas que fazemos, pela dor. E as situações, às vezes, dessa dor, talvez nos levem a despertar para estas coisas todas, inclusive a que você citou. O que você, nessa altura, com toda essa janela de entrevistas, de conversa, da experiência pessoal, o que você acha que é consciência hoje? é. Tem alguma ideia, alguma coisa que você poderia dizer, colocar em palavras? Consciência Porque, me é desculpa, o que eu eu só estou entrando nesse tema porque assim, eu vejo que o canal está em busca de trazer relatos e buscar compreender mais a respeito disso através das entrevistas, não só das experiências que as pessoas têm, mas também sobre o que é consciência, pelo menos é o que está. eu não vou dizer o que é a consciência, porque é uma resposta que pode ser é uma pergunta que pode ser respondida em vários níveis, né? Claro, Por exemplo, quando você pergunta, se uma criança de 4 anos pergunta o que é água, você vai falar uma coisa, né, que é para você beber e matar sede. Se um estudante universitário de química pergunta o que é água, você vai falar outra coisa, você vai falar composição química da água. Eu acho que responder o que é a consciência também permite respostas em vários níveis. E eu, dentro da perspectiva do canal, em que eu acho que não é função do canal dar respostas, eu acho que o canal ele pretende suprir as pessoas de relatos de pessoas que passaram por essas experiências, para que quem ouvir construa a sua própria verdade, somando essas informações às que cada um acumulou ao longo da vida. Porque, veja só, eu não passei por essa experiência. Se eu tivesse passado, eu falaria sobre aquilo que eu passei. Eu não passei. Então, eu não vou falar. Mas o que é a consciência? Para mim, a consciência é aquilo que eu, aos 12 anos, quando eu me perguntei o que era morrer, eu diria, naquele momento, eu pensei que eu não seria mais uma consciência, eu não teria mais consciência. Tudo está ligado a essa sensação de existir. A consciência, eu tenho a consciência de que eu sou alguma coisa, sabe? Essa percepção de existência, tudo isso povoa um pouco a coisa, como eu falo, mas isso não é uma definição. E eu não daria, claro. até porque eu não sei, sabe? Não, É, tranquilo. é uma delícia você ver nos relatos as falas tão diversas. Imagine que você estivesse no ano 1000 na Europa e mandasse barcos para o mundo. Volta e me diga como é o mundo. Ok, um cara parou no Ártico, ele vai falar uma coisa. O cara que parou no Rio de Janeiro vai falar uma outra coisa. O cara que parou, sei lá, na Argentina, ali que não tem montanha nenhuma, sabe, o Rio da Prata, vai falar outra coisa. Então, eu acho que, na verdade, existe sim a possibilidade de todos os relatos que são diferentes serem verdadeiros. Não é
porque eles são verdadeiros só para aquela pessoa. Eles podem, sim, ser de fato verdadeiros. Pode ser, sim, que exista... Aqui está longe de mim dizer o que é o que não é, porque eu não sei, mas os dados diversos apontam para, possivelmente, uma multiplicidade de situações vividas pelas pessoas que podem todas ser verdadeiras. Como é que a gente vai saber? Então, será que, assim como as pessoas vivem aqui situações diversas, será que essa diversidade também não ocorre fora daqui? Será que todos vêm do mesmo lugar? Será que existe ET? Será que os seres que recebem as pessoas são os ETs? Porque ET quer dizer extraterrestre. Qualquer coisa que seja fora da Terra é um ET. A Lua é um ET, porque ela é fora da Terra. Então, será que eu já tendo a achar... Isso é uma visão de físico. Físico está pensando, até hoje, que tudo surgiu, o universo físico surgiu no Big Bang, que é uma explosão inicial. Ok. Não entremos... É algo muito difícil até de caber na nossa intuição, porém, todas as experiências empiricamente testadas ou projetadas matematicamente levam à validação do conceito do Big Bang. Ok. Então, isso me faz pensar que tudo tem uma origem só. Eu sou físico, né? Isso é um vício. Se tudo tem uma origem só, isso me faz pensar que o ET, não ET, o ser que apareceu aqui, que está dentro da Terra ou não está, eu, você, tudo vem do mesmo lugar. Está tudo ligado. O que falta é a gente entender como é que se dá essa ligação. Tem uma outra coisa também que aponta, já que eu falei em Big Bang, que aponta nessa mesma direção, que é, como é que é? Algumas pessoas já ouviram falar, ou não, desculpe, todo mundo já ouviu falar de física quântica. Mas, assim, na verdade, ninguém sabe, nem os físicos sabem direito o que é física quântica. Tem um físico dinamarquês chamado Niels Bohr, que foi um dos criadores da bomba atômica na Segunda Grande Guerra. Ele falava: quem leu sobre a física quântica e não ficou absurdamente chocado é porque não entendeu. Tá? Então, o que acontece? Tem um conceito na física quântica, e eu também vou falar pouco tempo sobre esse assunto, porque a minha esposa, quando ela está com insônia, ela pede para eu falar sobre física, que funciona rapidinho. Ela dorme que nem um anjo. Então, eu vou falar pouco aqui. Mas é o seguinte, se você tem uma explosão de um núcleo que dá uma origem a dois elétrons, a gente diz que esses dois elétrons estão ligados, como se fossem chipófagos. É o chamado emaranhamento de partículas. O que acontece com um, acontece com o outro. Não importa a distância deles. Pode estar um aqui e o outro lá no final do universo. Isso é contrariado pela física, pela relatividade de Einstein. E isso é uma dificuldade hoje da física, como fazer essas duas teorias caberem na mesma física. E as duas têm resultados verdadeiros. Mas por que eu falei isso? Pensa o seguinte, teve essa explosão, duas coisas que surgiram numa mesma explosão, elas são ligadas, não são? Não é que a gente acabou de falar? Agora pensa no Big Bang. Tudo que existe não foi gerado no Big Bang? Então, não é razoável, matematicamente, a gente pensar que, da mesma forma como essa pequena explosão gerou dois elétrons que são emaranhados, não seria razoável a gente pensar que o universo é todo ele emaranhado, porque é todo ele resultado de uma única explosão? Isso é uma coisa que me encanta. Ok, agora eu passo a falar um pouquinho sobre o Thomas Campbell, se você me permitir. Eu queria dizer que eu conheci aquele vídeo que você traduziu, que é uma entrevista que ele dá
por um veículo de comunicação francês, não sei, eu acho, a realidade virtual. Isso, na França, em Como é Marseille. o nome do vídeo? É, eu não lembro agora o nome do vídeo, mas é uma entrevista em Marselha, de um evento que ele foi lá e as pessoas organizaram uma entrevista, aproveitaram e fizeram com ele. E você traduziu, né? Você Sim, legendou para o português. eu gerei legendas, isso. É maravilhoso esse vídeo. Quando assisti, eu fiquei boquiaberto. Porque o Thomas Campbell ele conseguiu criar uma teoria que, com certeza, ele tem um conhecimento em física que supera em anos-luzes o meu conhecimento, porém, ele conseguiu fazer uma coisa que acolhe todas as experiências de EQM. Acolhe tudo que é dito. Eu fiquei muito impressionado com a fala dele e eu também fiquei impressionado com ele, porque é muito chamativo o fato de que, se você fizer assim e só olhar os olhos do Thomas Campbell, parece que ele está em meditação. Está. Ele fala aquilo numa placidez, numa calma, assim, tipo como ele falasse 2 mais 2 igual a 4. Você viu? Então, essa calma dele, eu falei, gente, assim, ele tem um domínio, ele não fica tenso um instante sobre o que ele vai falar. Aquilo são todas as células dele falando aquilo ao mesmo tempo. E é uma coisa muito bonita o que ele fala. O conceito de entropia é um conceito que é muito difícil para quem não é da física, né? A gente pode simplificar aqui falando no seguinte: o conceito de entropia é um conceito que diz que as coisas tendem a se espalhar uniformemente no ambiente que elas ocupam. Por exemplo, se eu estourar aqui uma bolha, uma bola de um outro gás que não esse que está na sala, ele tenderá, esqueçamos a gravidade, tá? Mas ele tenderá a se espalhar uniformemente pela sala. E a entropia, quanto mais entropia, menos informação tem. Então, o Thomas Campbell ele constrói esse raciocínio de que essa energia inicial que abarca tudo e que ele chama de Deus, o objetivo dela é diminuir a entropia, que significa aumentar a quantidade de informação. E que ele vai aumentar essa quantidade de informação de várias formas, incluindo a nossa. Que aqui nós, ao vivermos no plano material, nós somos tentáculos dessa grande massa primitiva que ele chama de Deus, e como tentáculos nós fazemos parte dela, e como tentáculos nós estamos acumulando informações, e essas informações estão sendo absorvidas, porque se somos tentáculos, nós somos parte daquilo. Então, de uma certa forma, você é um pedacinho de Deus, eu sou outro, ele é outro, nesse pensamento construído pelo Thomas Campbell. Isso é muito interessante porque permite uma aproximação do olhar científico dos relatos das experiências místicas. E ele tem dessa forma como ele criou, ele chega à mesma conclusão, que isso é muito interessante, que é a coisa do amor, né? A importância do amor, que no fundo, sabe, tudo é amor. E isso é uma coisa que eu vejo muita ressonância em muitos relatos, né? Mas aqui eu fico me equilibrando na cordinha para não dar opinião própria e simplesmente me reportar a relatos, inclusive aos relatos do Thomas Campbell, que eu acho brilhantes. Então, nesse sentido, muito obrigado por podermos estar aqui conversando. Legal, legal, obrigado. Você estava comentando várias coisas, e você já disse isso também, eu vou ter que copiar de você, porque a situação é similar. Ao longo da conversa toda que a gente está tendo aqui, nossa senhora, eu anotei algumas coisas, mas não dá. Eu estou aqui hoje para conversar com você, mais para tentar te ouvir, né? Mas, assim,
vão surgindo muitas coisas, muitas linhas, muitas similaridades, né? Você falou no ano de 2013, e só vou comentar uma delas, porque essa foi muito marcante aqui para mim. Eu, em 2013, final de 2013, começo de 2014, eu tomei conhecimento do Tom Campbell, né? Interessante. Pois é, eu passei por uma série de coisas na minha vida, e não cabe aqui discutir, quem sabe um dia desse a gente faz uma conversa diferente para você perguntar coisas para mim, mas não é minha intenção entrar nesse detalhe. E eu comecei a me interessar, porque assim, eu comecei a estudar, estimulado aqui por percalços de vida, pela dor, eu comecei a ver que a coisa não era bem como eu imaginava que era, comecei a estudar, comecei a procurar, e através da minha esposa conheci uma escola interessante que comentava de algumas coisas de uma forma bastante isenta e que punha você para pensar. Em determinado momento, eu descobri o tamanho da minha ignorância nessa escola, né? Estudando essas coisas e vendo, porque eu me achava ótimo, né? Eu não precisava melhorar muito naquela época. E aquilo tudo foi me levando numa direção, e uma das coisas que aconteceu, não sei se você conhece o Robert Monroe, que é Sim, no vídeo o Thomas fala cita, do ele Robert cita. Monroe. É. O Robert Monroe, que nos anos 60, eu não sei se nos anos 50 e 60, ele começou a ter experiências fora do corpo espontâneas, aliás, contra a vontade, né? Ele não conseguia interromper aquilo vinha, acontecia. E ele era meio já, assim, tinha um espírito cientista, e ele começou a anotar, anotava temperatura, época do ano, hora que aconteceu, o que ele estava sentindo na hora, como é que foi que começou, como é que andou e como é que terminou. E ele fazia como se fosse um relato científico, jornalístico, sem dar palpite. Ele punha lá o que ele estava vendo. Então, o primeiro livro dele é muito interessante, é o melhor deles. Ele tem 3, mas o primeiro é o melhor, porque ele limitou a fazer aquilo que você faz. Aquelas experiências que surgiam para ele ia relatando ali. E, assim, tem uma infinidade de coisas muito interessantes, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. De qualquer forma, eu fui ler sobre ele, fui procurar na internet e esbarrei no Tom Campbell, porque o Tom Campbell ajudou ele lá atrás, nos anos 70, a montar um laboratório da consciência, para estudar a consciência, através de estados alterados meditativos, sem uso de droga, né? Isso era fundamental para eles, estar com a ideia clara para poder fazer uso de algum método científico, extrair conclusões, e ele acabou escrevendo. Então, eu só estou te comentando isso porque como é que eu esbarrei uma coisa na outra. Procurando sobre o Robert Monroe, eu acabei conhecendo o Tom, e nesse final de 2013, eu me apaixonei, eu só estou comentando isso porque achei a situação correlata, pelo trabalho e pelas coisas que ele trazia ali à tona, e estava tudo em inglês, né? Para mim não tinha problema, mas a coisa era muito boa, muito boa. Eu descobri os vídeos dele, depois descobri o livro, estava aberto na internet em inglês, uma primeira edição da trilogia Maib editou. Aliás, mostrar essa aqui é a versão traduzida em português, e eu descobri ali e chegou no momento que aquilo começou a exacerbar ali, o negócio começou a entrar em ebulição, e eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia falar com ninguém conhecia, e eu falei, não, eu tenho que resolver isso aqui, não é possível que esse negócio fique desse jeito. Bom, rapidamente entrei em contato com ele, ele me autorizou, porque eu ia fazer de qualquer jeito a tradução desse negócio, porque era tão empolgante, tão interessante, e eu decidi que ia fazer. Mas aí facilmente achei, entrei em contato, ele me autorizou e eu fiz. Então, em 2013, final de 2013, começo de 2014, que essa aventura começou. E terminei ela em fevereiro de 2017, com a publicação do terceiro livro. Passei por um monte de percalços, porque eu não sou do ramo, não sou da área, não tinha nada a ver, não conhecia ninguém, e não tinha ideia de como fazer isso chegar. Mas a internet estava aí, né? YouTube, Facebook, depois Instagram, e fui divulgando o trabalho que estava sendo feito. E no final não encontrei forma de um caminho normal, porque é um mercado um tanto prostituído, se você não tem contato, não tem penetração. Aí eu acabei eu mesmo fazendo a edição, a impressão, a divulgação e a venda dos livros, né, para que eles chegassem às pessoas, porque as ideias são fantásticas, realmente. Elas são libertadoras, né, para nos ajudar num caminho de entendimento. Ele não pretende que ninguém acredite nele. Aliás, foi uma das coisas que eu me apaixonei logo de cara. Ele, já na abertura, lá no prefácio, ele já fala umas 10 vezes que é para você não acreditar em nada que ele diz. Mente aberta
para avaliar as possibilidades e cética para não acreditar em nada, a menos que a sua experiência fale a favor daquilo também, né? Até que você possa experimentar, ou já tenha experimentado. Então, assim, e aquilo eu fiquei apaixonado, e foi uma história de amor. Mas, assim, o curioso de tudo foi aí a sincronicidade da época onde a coisa começou. Você começou com o canal e eu comecei com a tradução. É interessante que você falou, 2017 foi quando começou o canal. Não, isso, mas você falou algo de 2013 Em também. 2013, eu soube pela primeira vez da existência das EQMs. Mas o canal eu consegui fazer, eu inaugurei na hora que você lançou o livro. Então, e eu descobri o Tom no final de 2013, me apaixonei, entrei em contato, fiz o trabalho, porque a tradução não é um trabalho que sai do dia para a noite. Foi um esforço enorme, tive que descobrir como chegar nisso tudo, até como publicar no final, como, né, me envolvi na divulgação. Legal, e tudo mais. Mas assim, esse seu trabalho é muito importante. Por favor, continue. Não, beleza, a essa altura já até traduzi mais um, que ele acabou escrevendo mais um, mas um de práticas, né, de experiências. Mas, assim, é curioso que, assim, eu não sei se a época, eu não consigo, né, não tenho ideia, mas, assim, essas coisas não acontecem por acidente, né? E elas vão mudando a vida da gente. Mas outra coisa que eu queria comentar contigo era sobre, em algum momento, você estava falando, né, do universo, começou, gerou tudo, o ET, isso, aquilo, e você no outro vídeo que eu assisti seu, estava comentando sobre o farinha do mesmo saco, eu adorei aquilo. O que eu falei? Farinha do mesmo saco. Você entrou com uma resposta lá. Eu acho que estava perguntando sobre ET, sobre isso, sobre aquilo. Eu não sei exatamente qual foi a pergunta, não lembro. Mas você chegou, olha, mas eu tenho uma suspeita. Claro que você não afirmou nada, né? Assim, mas eu acho que isso parece que é tudo farinha do mesmo saco. Pô, eu adorei aquela. E como você falou, se vem tudo, né, de um mesmo ponto, se voltarmos mais atrás, como pretende o Tom nesse modelo, que tudo parte da consciência, no final é tudo farinha do mesmo saco mesmo. Mesmo que exista um extraterrestre em outro planeta, o que não tem nada de impossível, né, que esteja lá, tenha vida e que exista, né, a fonte é uma só. Né, e a consciência que ele manifesta é uma só. Né? E isso vai esbarrar em outros temas aqui, de eventualmente alguma inteligência artificial ficar consciente ou não ficar consciente. É um tema gigantesco. E eu tendo a concordar com você que provavelmente é tudo farinha do mesmo saco. Olha, mas já que você falou em inteligência artificial, é um tema muito, muito novo e que existe risco real, sim. Você, como engenheiro, sabe que sim. Eu, como físico, também sei. Estamos falando de matéria. Existem riscos matemáticos sérios, sim, que podem colocar a humanidade toda em risco, sim. Agora, eu até ouvi uma notícia que eu nem sei dizer se é verdade ou não, mas que teriam pessoas pensando em desenvolver a inteligência artificial usando neurônios criados a partir de células-tronco. Eu espero que não. Mas, ok, passemos para o próximo assunto. Mas não se pode brincar com fogo, porque a gente pode se queimar muito feio. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial, o aquecimento global e tensões políticas tornam esse nosso momento muito complicado. Eu pensei muito se eu falaria isso ou não, mas de forma muito amorosa eu vou falar. Eu li um comentário aqui de uma pessoa, enquanto eu estava falando sobre o aquecimento global, falando que 2.000 cientistas já retiraram sua assinatura do documento sobre aquecimento global, que não é verdade.
Isso não é verdade. Sabe, são 3.000 cientistas que assinam o IPCC, que é o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas. Sabe, não existe um papel que tenha acolhido assinaturas de cientistas no mundo todo de onde eles poderiam eventualmente ter retirado a assinatura. Tá? Quando a gente fala sobre isso, sobre aquecimento global, nós estamos falando como ciência. Ciência que não tem nenhum tipo de viés, nem religioso, nem político. Isso não existe para a ciência. Tá? Nós estamos lendo gráficos. Tá? Então, eu peço para que todos que tenham alguma percepção de achar que isso é fake news e tudo mais, não é, por favor. Sabe, se alguém quer, como é o nome? Killing. Me esqueci, Killing. É ligado à Universidade de San Diego, é um laboratório que fica no Havaí, atualmente, me esqueci agora, é KEELING, que é ligado à Universidade dos Estados, não me lembro, é de San Diego, eu não me lembro, mas é a Universidade de San Diego, e lá está a curva de ascensão do CO2, tá? Então, aquilo que eu estava falando antes, que estava entre 190 e 290, e que atualmente já está em mais de 400, você sabe o que é extrapolar uma curva, né? Que é imaginar como é que será além do tempo presente. Extrapolando essa curva pelos dados atuais, essa concentração de CO2, que hoje já está em 400 e pouco, pela extrapolação, chegará a 900 até o final desse século. E aí alguém pode perguntar, mas o que significa para nós vivermos num planeta em que a concentração de CO2 é 900 em vez de 200? Ninguém sabe, porque nós nunca vivemos. Aliás, essa concentração atual nunca houve no planeta. Ok, alguém pode dizer, tudo bem, então pode ser que não aconteça nada. Alguma coisa vai acontecer, porque já está acontecendo, de acordo com a previsão científica. O que eu quero dizer é o seguinte, por favor, não acreditem em notícias infundadas, acreditem na ciência. A ciência é algo para se levar muito a sério. Muito obrigado. É isso. Agora, de qualquer forma, né, todas essas possibilidades que existem, né, todos os problemas políticos, geopolíticos, ou o que seja, e até com o clima, né, não é alguma coisa que eu sugiro que as pessoas se preocupem. Se preocupar não resolve absolutamente nada, né? Você vai ser mais um motivo para você não dormir à noite. A questão está em o que você pode fazer a respeito. Com certeza. Você tem que ver o teu alcance, o que você pode fazer a respeito. Se cada um fizer um pouquinho, quem sabe a gente possa ajudar isso. Definitivamente não estamos aqui falando as coisas para que você fique aterrorizado assim, para ser aterrorizado basta ligar o Jornal das 8 e ficar lá olhando, que você já vai ser aterrorizado que chega, e talvez não com os motivos que prestem, né? Ou você espreme um jornal, sai sangue, né? Tem aquela história toda. Então, assim, a questão é, o que nós podemos fazer? Começando por ser seres humanos melhores, nos tratando melhores uns aos outros, e vendo o que a gente efetivamente pode colaborar, né? Reduzir emissão, reduzir lixo, reduzir consumo absurdo, exagerado. Quer dizer, o que está ao alcance de cada um, o que a consciência de cada um aponta que pode fazer a respeito, e faça, porque cada um sozinho é pouco, mas o impacto de todos nós em conjunto pode ser positivo. Então, não recomendo que perca o sono a respeito. Leve apenas a sério e veja o que você pode fazer a respeito disso. E quando tiver alguma influência, alguma escolha, algo que esteja ao seu alcance, faça o seu melhor. É isso que a gente pode fazer. Porque perder o sono não vai resolver nada para você. Então, você vai sair do seu ponto de equilíbrio. Acho que eu gostaria de adicionar uma outra questão, que é a seguinte: vários dos relatos
nas experiências de quase morte, explicam que a Terra é um ser vivo, o planeta Terra é um ser vivo. E como ser vivo, ele responde, ele é mais ou menos uma resposta do sentimento global da humanidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui em aquecimento global, eu pelo menos, eu não estou apontando para uma questão técnica, que também pode ser observada dessa forma. Eu estou querendo apontar mais para a questão emotiva da Terra. É como se a Terra estivesse sentindo o que nós, como humanidade, estamos fazendo conosco mesmo. Porque a Terra e nós somos um. É o que eu percebo através dos relatos. Então, ninguém tem, nenhum cientista tem como provar exatamente, de forma matemática, o que está causando essa mudança no planeta. Mas os relatos em si, e não só os relatos, as pessoas dizem que eu estava fora da Terra e essa pessoa veio do planeta, falou isso, aquilo e tudo, mas essas pessoas voltam com uma informação de que a Terra é viva. E o que você fala de mudar o sentimento das pessoas, isso sim tem um grande impacto no planeta. Isso está de acordo com que as pessoas voltam das experiências de quase morte falando. Isso, legal. E é justamente isso, porque se você perder o equilíbrio, perder o seu centro e sair junto com a multidão, tocando fogo em tudo, não vai resolver nada. E não é a preocupação, é estar bem consigo, estar buscando ser melhor e praticar isso, e ter esse sentimento melhor, né? Se uma massa de nós conseguirmos obter esse tipo de coisa, nós vamos ter um impacto positivo nesse ser vivo que a Terra muito provavelmente é. Eu também compartilho que existe alguma coisa nessa direção. Assim, mas assim, você não salva a Terra salvando a Terra. Você, né? A gente tem que fazer o trabalho interno em nós, melhorarmos, e o nosso impacto, e o exemplo que nós vamos dar, e o suporte que nós vamos ser para os outros, né? E o cuidado que nós vamos ser, né? Isso aí que vai talvez gerar uma ignição que talvez mude isso positivamente, né? Pelo menos é o que eu penso, porque assim, a gente só pode fazer o que pode fazer, né? E preocupar tirar, sair do agora, sair do presente, é sair do seu centro, é perder equilíbrio. E isso não resolve nada, isso só adiciona ao problema. O Tom costuma dizer uma coisa muito interessante: se você não é parte da solução, você é parte do problema. Tá? E você só pode ser parte da solução individualmente e no seu grau de alcance de influência. Você não é arrancando os cabelos da cabeça que vai mudar isso. Deixa eu voltar numa outra coisa interessante. O furto marcante, nada de bom ou ruim, nós já falamos. Medo. Você falou do pensamento, né? Você voltou lá atrás no histórico, comentando alguma coisa que você começou a pensar que morrer seria deixar de pensar. E eu me lembrei de alguns comentários que eu às vezes faço, que eu já pensei muito sobre isso também, em especial sobre e quando eu quero, o nome some. O que falou que penso, logo existo, é o Descartes. Isso, Descartes. Eu acho assim que ele, de certa forma, deixou aquilo ficou com uma impressão de que está certo e meio que fica influenciando e às vezes distorcendo, porque o pensamento é algo que está ao alcance daquilo que nós somos, né? Por menos que a gente defina o que nós somos. Eu não acredito que eu sou meus pensamentos, até porque quando eu paro de pensar, quando eu medito profundamente, quando eu entro eventualmente num estado meditativo profundo, que eu continuo percebendo que existo, não percebo mais o corpo, não percebo mais os sentimentos, as sensações, estou lá em equilíbrio, e os pensamentos, às vezes, eles deram e param. E eu não deixo de existir, né? Eu não deixo de sentir que ainda estou lá, por assim dizer, né? E eu não sei o que você chegou a respeito disso, mas essa questão dos pensamentos, você
ainda acredita que sejam os pensamentos. Acredita não é o melhor termo, né? Mas como é que você vê um pouco disso? Já que um outro caminho para a gente chegar nisso é tirar coisas, né? A gente não pode, talvez, definir bem a questão da consciência, mas a gente pode tirar coisas que a gente, ao longo do caminho, foi percebendo que não era só aquilo. Olha, quando você falou dessa sua capacidade de meditar até chegar no ponto que você chega, eu morri de inveja. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu posso tentar, mas eu não consigo ficar 2 segundos sem pensar alguma coisa. Não sei. Isso está longe de ser um autoelogio, é uma autocrítica. Né? Eu já tentei meditar, não consigo, sou zero à esquerda nisso aí. Agora, se você me perguntasse, eu não, para mim, assim, consciência, eu acho, consciência é o que eu sou, é o que eu consigo dizer, assim. Isso eu posso dizer porque, para mim, o canal, eu não digo nada sobre o que é. Para mim, Claro. o canal tem uma coisa que dá para dizer. Não termina aqui. Isso para mim está claro. Não termina aqui. O número de relatos, a forma como eles acontecem, as informações que eles trazem, são mais do que suficientes para cientificamente dizer que a consciência não depende do corpo. Na hora que a pessoa está na sala de cirurgia, ela sai, fura o teto, vai ver um sapato no telhado, numa região que ninguém consegue ver de nenhuma janela. Isso aconteceu, e a pessoa vai lá depois e descobre o sapato, isso é uma prova matemática, então acabou, não precisa de uma segunda. Está provado, a consciência é uma coisa, o corpo é outra. Agora, dizer sobre o que é a consciência é tipo, não sei, eu não sei definir, tá? Mas assim, é que nem perguntar qual a diferença entre pensamento e sentimento. Também é uma coisa meio que se mistura uma coisa na outra. Isso é o que eu sinto olhando para dentro de mim. Né? Então, a consciência é pensamento, a consciência é sentimento, ou é a soma dos dois? Qual a diferença entre o consciente, o subconsciente e o inconsciente? Essas coisas todas, para mim, são complexas de definir. Eu deixo para os psicanalistas, que eles têm boas definições a respeito. E eu me divirto, eu entro em êxtase assistindo as pessoas falando sobre as experiências, porque eu sinto que elas todas estão contando a verdade. Mesmo que eu entenda, mesmo que elas não entendam. E na hora que eu vejo isso, é a forma de eu viver aquela experiência através do relato delas. Claro que, como eu que estou entrevistando, eu tenho a chance de fazer as perguntas. E, na verdade, algumas pessoas falam, nossa, você pergunta isso exatamente porque o que eu queria saber. Claro, porque eu sou parecido com você. Qualquer pessoa que ouça aquilo vai querer saber as mesmas coisas. Então, eu estou ali, eu saio perguntando. Né? Eu era daqueles alunos, né, no colégio, na faculdade, que saía atrás do professor, né, que nem um rabo do professor, para fazer perguntas para ele fora de aulas. Eu nunca passei daquela fase do porquê que a criança tem. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que isso é um excelente motivador que faz ir adiante, né? E assim, dificilmente vai chegar num ponto onde a gente elimine todos os porquês, né? Até porque assim, a evolução não parece ser algo final, né? E tem Não. um monte de pessoas aí que eu vejo que gostam de determinar, como já brincava, né? Tem gente que queria dizer o que Deus podia pensar ou não podia pensar. Tem umas trocas de farpa aí entre o Einstein e alguém, e alguém falando que Deus não joga dados, não sei o quê. E aí, assim, e você está querendo dizer o que Deus pode fazer ou não faz, né? Mas assim, essa consciência é a fonte que muitos, eventualmente, que é fonte possivelmente de tudo, que muitos chamariam de Deus, né? A gente querer impor limites de até onde ela pode ir, né? Que ela ainda não tem espaço para continuar se desenvolvendo. Eu acho assim libertador o Tom apontar uma forma de, né? Um modelo de realidade
realidade onde tudo está em evolução, inclusive a fonte, né? Claro que, imagine uma fonte que cria um universo e que talvez crie um multiverso e que talvez tenha vários outros níveis de realidade, né? Dentro disso, é algo fantástico, por qualquer, sem qualquer sombra de dúvida e por qualquer medição. Mas você querer impor limites é uma coisa impressionante. Esse negócio, para mim, de que tudo está em evolução, né, tudo tem o potencial, né, para evoluir, e que isso não tem um fim aparente, né, é alguma coisa que segue em aberto, né, até quando se É, descubra diferente, é uma coisa fantástica. você sabe que o físico ele está habituado a ter questões inexplicadas até então. Né? Você falou de o fim do conhecimento. No século XIX, no final do século XIX, se acreditava que a física tinha chegado a um ponto final. Tinha uma questãozinha ou outra que achavam que logo mais isso alguém explica. Bem, no século XX surgiram simplesmente a relatividade de Einstein e a física quântica. Então, hoje em dia, ninguém ousa dizer que a física chegou a tudo. Aliás, a física quântica te traz informações tão loucas que você fala, não vou dizer nada isso aqui. Mas a física quântica não conversa com a física de Einstein, e as duas valem. Como é que é isso? É tudo muito, muito desafiador. Então, quando eu olho para as EQMs, para tudo isso aí, eu não tenho... Eu falei, eu não sei o que é consciência, eu não sei o que é Deus, mas tudo isso é maravilhoso. As informações são muito fortes, sabe? Eu quero deixar todas essas informações inundarem a minha cabeça e ver o que elas resolvem fazer com a minha cabeça, porque eu não tenho condições de concluir nada disso daí. Deixo para elas me invadirem. Quero que elas me invadam cada vez mais. Eu imagino que você não tenha, talvez, olhado muito aqui algumas publicações que eu fiz, mas eu estava na preparação, aí no aquecimento para a entrevista, eu estava na semana, a entrevista era para ter sido na quarta, o bate-papo, e eu publiquei algumas coisas. E você comentou também num dos seus bate-papos aquela questão de que a pergunta o que somos nós, ela é muito mais fundamental, com certeza é, do que se perguntássemos quem somos nós. E Sim. aí eu me lembrei imediatamente, não pude deixar de me lembrar, e já te abro para comentar, mas assim, eu já publiquei algumas vezes, porque depois que eu descobri, eu fiquei estupefato quando eu descobri aquilo, a revista Science, quando ela comemorou 125 anos, ela fez uma consulta geral aos cientistas e elencou 125 questões ou mais, mas ela ordenou por ordem de importância, que em conjunto lá graduaram as perguntas, e as 125 questões, da mais importante para menos importante, que a ciência ainda tinha em aberto. Isso, sei lá, deve ter sido uns 10, 20 anos atrás, eu não tenho certeza, alguma coisa em torno de 20 anos atrás. E esse artigo saiu, então, as 125 questões. E assim, tem N questões lá, mas as duas primeiras são tão chocantes que elas meio que são arrasa quarteirão. E tem tudo a ver com o que você comentou aí dessa diferença entre o que e quem. E a primeira pergunta é assim, a primeira pergunta pendente é do que é feito o universo? Né? E ela está pendente, porque estamos aqui em brigas entre a ciência de partícula, a física de partículas, aí a relatividade, a quântica, e isso tudo, ainda que se chegasse a uma equação que alguma coisa é material, que até hoje só acharam espaço Brasil, energia e vibração, o átomo é mais espaço vazio que outra coisa, mas ainda assim, dentro das teorias ali, para completar o tanque do funcionamento do universo, essa parte que é matéria que a gente enxerga com os telescópios, ela é algo como 5%, eu não lembro exatamente a proporção, talvez você saiba melhor, e tem outro tanto grande que deram o nome de matéria escura. O escuro é porque eles não sabem o que é e está no escuro a respeito disso, e a outra parte é a energia escura. Então, 95% do universo
você sabe menos ainda do que sabe sobre a matéria. Mas tudo bem, essa não é a questão chocante. A questão mais chocante é a segunda. A segunda é assim: qual a base biológica da consciência? Foi essa que me lembrou o seu comentário sobre a diferença entre quem e o que somos nós. Essa pergunta deveria ter sido: qual é a base da consciência, por exemplo? Né? Que seria muito mais abrangente e abriria para seja lá o que for que possa vir a ser. Quando eu digo que a consciência tem que ter uma base biológica, ela vai ter que ter uma base material, e aí eu já estou amarrando a resposta num campo, numa área que eu não sei se a resposta vai estar lá, e quando eu for procurar, posso não encontrar. E às vezes é chocante você ver esse tipo de coisa, e me veio, não sei se você tinha conhecimento disso ou não, mas me veio à mente quando você fez essa comparação entre quem somos nós e o que somos nós. Olha, tanta coisa interessante nisso. Não sei se você se lembra, acho que não sei que Copa do Mundo foi de futebol, que tinha um polvo chamado Paul, P-A-U-L, alemão, onde eles colocavam comida. Ele estava num tanque de água, colocavam comida em 2 recipientes e em cima de cada recipiente colocavam a bandeira dos 2 países que iam jogar. E o Paul acertou todos os jogos. 100% dos jogos. Quem quiser, procura na internet que está cheio. O polvo, Paul, Copa do Mundo. Você sabia disso, né? Não. Eu não lembrava. Provavelmente até já tinha ouvido algo que não é totalmente Gente, estranho, mas eu eu fiquei chocado. absolutamente não lembrava. Eu gosto de futebol, né? Eu fiquei chocado porque eu acompanhei a coisa no meio. Então eu via a previsão para o jogo seguinte, e para o seguinte, e para o seguinte, e ele acertou todos. Aí eu pergunto, quem é esse povo? Quem é esse povo? Como é que é isso? O que está por trás disso? Então, quando eu, como físico, quando olho para esses mistérios, eu fico em êxtase. Gente, a coisa é maior, é mais complexa do que parece. Eu não tenho interesse nenhum numa. Já me perguntaram: o que você já concluiu? Você vai escrever um livro sobre isso? É um livro importante que é escrito foi, para mim, o do Edson Amâncio, sobre o assunto. Eu, pessoalmente, Carlos, o que me satisfaz é o compartilhamento com as pessoas, porque o ambiente acadêmico não me interessa, porque se você quer tocar o coração das pessoas, vá atrás das pessoas. Não é o que o Milton Nascimento fala, o artista tem que ir onde o povo está? Então, a gente quer tocar o coração das pessoas. Onde estão as pessoas? Estão na internet. Elas estão em qualquer lugar do mundo. É por isso que o canal, desde o início, ele tem essa fixação com legendas em várias línguas. Por quê? Porque esse é um conhecimento que não pertence só ao Brasil. Pertence ao mundo, né? Isso é uma coisa. Você tinha falado outra sobre a constituição do universo, que eu queria trazer uma coisa muito interessante. Para um físico, o universo ele é feito de... No fundo, não importa que você fale em energia, mas tudo é feito de partículas elementares. Sabe? Então, o elétron, vamos ficar no elétron. O elétron é mais 12, acho que são 13 hoje em dia, ou 14. Partículas elementares, como o elétron, são todos iguais, de tal forma que o que faz essa caneta aqui é o que me faz. Não há diferença nenhuma entre eu e a caneta, se você olhar muito de perto. Então, isso... eu queria dizer que, por exemplo, numa entrevista, que eu confesso a vocês que eu não sei se já foi publicado ou não, mas se não foi, será, a pessoa via tudo como sendo feito, num instante da experiência, ela passou a ver tudo como sendo feito das mesmas coisas. Ou seja, a parede que ela atravessava, ela via como se fossem de bilhões de pontinhos de luz se mexendo. Pixels.
perto dela era também feita desses pontinhos, bilhões de pontinhos se mexendo. O cachorro também era feito de bilhões de pontinhos se mexendo. O chão também, as árvores também, o ar também. Só que a pessoa dizia aqui, a organização desses pontinhos eram diferentes, porém, os pontinhos brilhantes estavam presentes em tudo. Então, é como se não só todos nós estamos interconectados, como todos nós estamos ligados. Porque se tem um ar entre nós, e você fala, mas e o vácuo? Não existe vácuo. Hoje a ciência não fala mais em vácuo. Não existe vácuo. Tudo tem alguma coisa, algum campo, alguma energia. Então, sem falar nos 95% de energia escura que você falou, é escura porque eu não sei onde está e nem o que é. Então, mas me chama muito a atenção a forma como os relatos de experiências de quase morte trazem informações que são muito parecidas com a forma como a física olha para o universo. Quando alguém fala do que é feito o universo, me faz pensar numa outra coisa, sobre o tempo aqui e o tempo fora daqui. Né? Todo mundo sabe que eu pergunto muito sobre o tempo. Né? Não dá para ser físico e não perguntar sobre o tempo. Mas é muito interessante o seguinte, se alguém me perguntar, como físico, se alguém me perguntar o que existia antes da explosão do Big Bang. Aí, um físico, e não sou só eu, qualquer físico, basta ser um pobre de um bacharel como eu, não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, nada. O físico vai responder, você não pode me perguntar isso. Por que não? Porque o tempo foi criado no Big Bang. O tempo é o espaço. Então, você pergunta, o Big Bang explodiu para onde? Você explode uma coisa que você vê explodindo para dentro de alguma coisa. No caso, a explosão do espaço foi criando espaço. Onde? Então, a gente sempre tenta colocar as nossas perguntas sob uma ótica que diga respeito ao cotidiano que nos abraça. Então, é complicado alguém falar, mas como que eu não... alguém aceitar que não possa perguntar sobre o que existia antes do Big Bang. Mas essa impossibilidade de perguntar sobre o que é o tempo antes do Big Bang, conversa muito com o fato das pessoas dizerem nas relações, que não existia o tempo. Eu também, onde estavam, ou que o tempo era diferente, mas muitas dizem que não existe o tempo. E eu me acostumei, ok, eu vou conviver com essa minha incapacidade de entender isso. Uma vez eu tenho um amigo japonês, ele é japonês mesmo, mora no Japão, vive lá, viveu 20 anos no Brasil. E ele tinha uns estudos espiritualistas muito interessantes. Eu fazia perguntas para ele, porque eu pergunto para todo mundo que eu encontro. E aí eu perguntei para ele uma coisa e ele não respondeu. Ele falou, nunca ouvi falar nada sobre isso nos meus estudos. E ele se dedicava totalmente a isso. E eu perguntei, como é que você tem coragem de se dedicar a uma coisa que não te dá todas as respostas? Eu sempre fazia perguntas que me pareciam razoáveis. Era uma provocação, mas eu não perguntei como provocação. Eu queria saber. E ele falou, mas precisa ter todas as respostas? Eu falei, não sei, eu pensei que precisasse. Vou ter que pensar agora sobre isso que você me respondeu. Então, o físico, hoje em dia, ele come, dorme, toma banho, anda, vive, mesmo tendo inúmeras perguntas sem respostas. Por exemplo, a gente ouviu falar há pouco tempo da partícula de Deus, né? Bóson de Higgs. Bem, primeiro, a partícula de Deus é uma piada criada por um físico americano chamado Leon Lederman, que era presidente emérito do Laboratório de Aceleração de Partículas Fermi, Enrico Fermi. Ele ganhou
ou ganhou, como é que é? Como é que é o prêmio que o físico ganha? Não é o Oscar, Nobel? o Nobel. Então, ele ganhou o Nobel de Física e tal, e ele escreveu um livro chamado A Partícula de Deus. Bem, quem sabe inglês vai entender a piada. Eu queria saber por que ele chamou o bóson de Higgs a partícula de Deus. Ele falou, meu, estava tão difícil encontrar essa partícula que eu quis chamar, eu estava com raiva, eu estava contando a história da física, eu resolvi chamar o livro de The Goddamn Particle. Aí o editor proibiu que eu chamasse assim. Eu falei, então tira o damn e fica o God, ficou The God Particle. Quer dizer, você entende inglês, você entendeu? The Goddamn Particle é tipo essa porcaria de partícula, como se fosse assim. Ele estava xingando, ele não estava. Ele estava xingando, então era uma piada, né? E ficou, a partícula de Deus. Por quê? Porque é uma partícula que gera um campo que faz com que todo o resto, ao permear esse campo, ganhe massa. Não é isso que se fala da partícula de Higgs? Agora, veja que interessante, coisa que quase ninguém, você deve saber, mas quase ninguém não, que seja leigo, quase ninguém sabe. A própria partícula, o bóson de Higgs, ele próprio tem massa. Então, ele faz com que as outras coisas tenham massa. E a massa dele, quem criou? Ninguém sabe. Essa é a nova pergunta. Então, essa é a vida da física, sempre atrás de resposta. E como você falou, você respondeu uma pergunta. Qual é a pergunta que surge agora? Sempre teremos pergunta. E digo mais, eu acho, Mário, que seria um horror a gente ter todas as respostas. Sem dúvida nenhuma, perderia toda a graça, né? Acho que sim. Eu te comentei que em determinado momento eu descobri o tamanho da minha ignorância, porque esse negócio de você conhecer um pouco de física, você conhece as respostas, você sabe o que está acontecendo, né? Pelo menos acha que sabe. E aí você fala assim, pô, mas eu sei um bocado de coisa do universo, mesmo não sabendo, obviamente, né? Mas, poxa vida, aliás, eu tenho como origem, a família era católica, e eu, em determinado momento, estudando, eu comecei a ver que tinha formas melhores de trabalhar com perguntas e respostas do que simplesmente, olha, isso aqui, acredita aí, né? Então eu fui me afastando. E eu gosto disso. Mas aí, eu tenho essa tendência de ser pergunteiro também, e já deixei muita gente de cabelo em pé, mas aí ainda descobriu o tamanho da ignorância, né? Que a gente, que sabendo do que você acha que sabe sobre a realidade, a parte que talvez se saiba, isso aí é aquela história. Você está numa ilha e conhece até o horizonte da praia ali. E o resto todo que está para lá do oceano, você não faz nem ideia. Você mais ou menos imagina que tem uma fronteira e você vê que ela até onde você alcança, mas assim, você não tem a menor noção do tamanho daquilo que você não sabe. Né? Se nós estamos falando de não, bastasse falar de uma realidade como essa aqui. Esses dias andei publicando alguma coisa aqui sobre uma série que eu achei apaixonante na época quando eu vi, eu não sei que idade eu era jovem, a primeira vez, com o Carl Sagan, aquela Cosmos, né? Que animou muita gente a estudar e a se aprofundar. Era uma coisa que antigamente a família se interessava por um tema científico, né? A gente ficava esperando tarde da noite para assistir o próximo capítulo do programa. Recentemente teve a mais nova aí, que foi com o Neil deGrasse Tyson, mas ela já não foi tão amplamente espalhada e eu acabei me perdendo. Eu sou lindo nisso. Que a série Cosmos, lembrei, nessa nova, na velha também tinha alguma coisa assim, mas eles fazem aquele calendário cósmico, né? Pegar os 14 bilhões de, de anos de existência da realidade, o ser humano, né, passou a ter alguma história que importe nas últimas 2 horas, né? A nossa história toda acontece nas últimas 2 horas do calendário cósmico, do ano cósmico. É uma coisa impressionante, porque as pessoas têm essa tendência a se achar muito, né? E eu mesmo já passei bastante por isso.
Mas, assim, a nossa história aqui, olhando tudo isso, ela é microscópica. O que a gente acha que a maior parte do que a gente descobriu é dos últimos segundos aqui do calendário cósmico. Não sei se você lembra desse calendário cósmico, mas é uma coisa muito interessante para colocar a gente no devido lugar. Não, eu não lembro. Eu estou vendo aqui uma coisa. Eu estou vendo aqui se... Deixa eu ver aqui. Fala. Ah, não, não, tá ok. Né, que diz que a bateria estava no final, não estava acionado, agora está. Imagina acabar a Bom, bateria. bom. Então, talvez isso seja um bom sinal, né? Porque, assim, eu espero, sinceramente, claro, não temos que nem marcar isso, vamos dar um tempo para as pessoas descansarem da nossa faixa, mas, assim, eu espero algum dia podermos voltar a falar, porque assuntos têm para mais de metro, né? E desde já também aproveito e agradeço a Não, sua disponibilidade, a sua não, paciência mas com o evento da outra eu não quis vez. dizer nada. É que veio um sinal aqui para mim, dizendo que a Não, mas, bateria está acabando. mas ela Então, está eu, efetivamente acabando ou não? não, ela tá na energia, só que não estava bem ligada, agora está. Ah, tá, tá. Bom, eu estou com 71%, então a gente pode varar a noite hoje. Não, 22, né? Não, você comanda. Você comanda. Não, beleza. Bom, eu acho que, bom, tem alguma coisa. Uma coisa das coisas que me Você chamou. está perguntando se tem alguma coisa, eu acho que tem uma coisa assim que vale a pena falar, que diz Beleza. respeito ao último, ao último depoimento que teve do Luiz Felipe no canal, que ele falou uma coisa que foi diferente, que nunca tinha sido falada no canal, que Hum, era a possibilidade, quer dizer, ele não falou como possibilidade, ele acha que, na entrevista, ele é claro, ele fala que o corpo dele foi abandonado por uma consciência e veio uma outra consciência ocupar o corpo dele e que a história estava ligada ao corpo. A nova consciência assumiu aquela história que foi deixada por outra consciência. Eu não quero entrar nesse assunto porque isso significaria, de uma certa forma, de eu falar o que eu acho disso e não é a função do canal falar o que acha disso. A função é possibilitar que as pessoas possam construir sua verdade. Não, jamais me cansarei de falar isso. Mas eu queria lembrar uma coisa, porque a nossa vida traz informações que, se nós prestarmos atenção, acabam saindo do nosso cotidiano de pensamento de uma forma muito forte. E eu vou dar um exemplo da minha vida particular. Eu tive uma tia que era uma pessoa de uma família extremamente formal. Ela sempre se preocupou muitíssimo em ser educada, tratar as pessoas de forma educada, jamais falou um palavrão. Veja só, eu tenho 67 anos, vou fazer 68 no mês que vem, então ela era minha tia, hoje ela teria, se fosse viva, mais de 100 anos, então estamos falando de muito tempo atrás, e naquela época existiam muitas pessoas que jamais falariam um palavrão, sempre muito preocupada com a formalidade, e de repente essa minha tia teve Alzheimer. Ela ficou viva por 14 anos com Alzheimer. E eu digo, no final, ela só falava palavrão. Tá? E ela não sabia mais quem era quem. E não, o que eu quero dizer é o seguinte, até que ponto essa pessoa era a mesma tia minha que passou a falar palavrões por causa de mudanças nos neurônios. Eu conto isso aqui mais para convidar as pessoas a se perguntarem mais profundamente sobre isso que o Luiz Felipe falou
e que pareceu muito estranho para muitas pessoas. Eu cumpri o meu papel de perguntar. Eu vou lá e pergunto mais, porque eu quero entender o que a pessoa está falando. Mas a minha pergunta é uma abordagem científica sempre. Eu quero deixar claro o raciocínio da pessoa. Tá? Mas eu senti pelos comentários que houve no canal que isso tocou ou chocou muita gente, e eu queria aumentar a discussão na vida de cada um, que cada um pense sobre situações como a do Alzheimer, ou situações como, por exemplo, teve um livro, não sei se você já ouviu falar, que é eu não me lembro o nome, é algo como a memória das moléculas. Então, pessoas que sofrem, por exemplo, um transplante de fígado, por exemplo, e muda o gosto delas. Elas passam a gostar de coisas que não gostavam antes, passam a gostar de instrumentos musicais, por exemplo, que não gostavam antes. O que é isso? Isso é um grande mistério para todos nós, né? E pessoas que passam... o que eu ia falar? Tem essas pessoas que passam por transplante, elas mudam. Bem, toda pessoa que passa por uma experiência de quase morte muda. Isso já está claro. Na verdade, o que o Luiz Felipe falou foi uma interpretação dele do que acontece. Me lembrei que eu ia falar, e é muito importante. Tem um psiquiatra chamado George Ritchie, que ele escreveu um livro chamado Return from Tomorrow. Ele teve, em 1943, uma experiência de quase morte, e ele foi levado, isso está no livro dele, ele é um psiquiatra, já falecido, ele foi levado a um bar onde as pessoas bebiam e fumavam. Ele foi levado por um ser, segundo o relato dele, a esse bar. E ele disse que as pessoas vivas bebiam e fumavam, e ele via uma espécie de aura em volta dessas pessoas. E ele via ao lado dessas pessoas, pessoas que não tinham essa aura, que tentavam pegar a bebida e o cigarro e não conseguiam. E ele disse que viu uma pessoa que tinha essa aura, que estava viva, cair no chão de tão bêbada. E no momento que essa pessoa caiu no chão de tão bêbada, ele viu como se fosse uma fissura nessa aura que o rodeava. E nesse instante que ele viu essa fissura, simultaneamente ele viu uma daquelas pessoas que aparentemente não tinham um corpo, não tinham essa aura. Ele viu essa pessoa pulando sobre essa fissura e entrando naquele corpo caído no chão. E usando palavras dele, que estão nesse livro, ele fala: nesse instante, onde antes eu via duas pessoas, eu passei a ver uma só. Então, tudo isso que eu digo aqui é no sentido de provocação, para que as pessoas pensem mais sobre os mistérios. Conforme você falou, a gente tem muito mais mistério do que pensa que tem. E esse é mais um que eu convido as pessoas a pensarem sobre. Te devolvo a palavra. Jogou um petardo aí. Agora, uma coisa que acontece, né, na forma desse modelo de realidade que o Tom propõe, é que a realidade é estatística. Ela é virtual, ela é criada. Você comentou alguma coisa de pontos de luz anteriormente, né? E esses pontos de luz, a gente poderia dizer que são pixels, né? E que é comum, às vezes, a gente ter pessoas que têm alguma experiência, entram em contato e percebem essa conexão entre as coisas, né? Porque as coisas realmente estão conectadas.
se tudo eventualmente pode vir da consciência, né, realmente a facilidade para que tudo esteja conectado é enorme, para que tudo seja feito de uma coisa só. E só comentando contigo, eu não lembro se o Tom cita isso naquele vídeo que você citou, mas ele explica isso em detalhes no livro, né, ele dá um panorama de como é que ele chegou a se envolver com determinadas coisas, ele conta um pouco da história, porque é incomum, em especial para um físico, não é todo dia que a gente encontra um físico sequer se preocupando com consciência, né? São coisas raras, né? São terras raras. E ele comenta uma coisa que você talvez até tenha experimentado, eu cheguei a pegar o fim disso, eu venho 5 anos atrás de você, e na USP eu cheguei a perfurar cartão, não lembro se você chegou a perfurar cartão por lá. Perfurei. Chegou a perfurar. Então, você lembra, para Fortran, quem linguagem mexer, né? isso, mexer, Fortran, Eu odiava. Eu odiava isso. mas assim, mexer com linguagem de máquina é um negócio complicado. Você fazer o programa, a lógica do programa, e você escreve aquelas, dependendo da complexidade do negócio, dezenas, centenas, milhares de linhas. Graças a Deus eu não tive nunca nada que escrever nada assim tão longo, mas assim, eu escrevi o suficiente para ter uma noção da dificuldade da coisa. E naquela época lá, você tinha que escrever as linhas de programação e a única forma de se comunicar com o computador era perfurando cartões. Então, como aqueles antigos cartões de loteria. Isso. A cada linha tinha um código numérico, ela virava um código numérico e um cartão. E aí claro, não era digitador, você mandava Aquele o bloco. texto do programa, né, o livro para a pessoa, e alguém digitava aquilo e gerava cartões, um cartão para cada linha. Aí você vinha com aquele maço de cartões e você passava no leitor de cartões, o acesso que você tinha ao computador era o leitor de cartões. E do lado do leitor de cartões tinha uma impressora. A primeira coisa que ela fazia era imprimir a lista daquilo do seu programa, que você escreveu manualmente, ela mostrava como é que era aquele programa impresso. E executava o programa, se ele estivesse funcionando. E se ele não estivesse funcionando, que era 90% dos casos, você ia ter que vasculhar onde é que estava o erro. Se era o seu programa ou se alguma digitadora tinha digitado alguma linha errada e você tinha que procurar onde está aquilo. Tá? Eu estou descrevendo essa dificuldade apenas por benefício das pessoas que não sabem o que era isto. Não era que você tinha uma tela de computador que você ia lendo. Ainda é difícil encontrar erros em computador, no programa, mas já foi muito mais difícil. E o Tom é dessa época também. E ele descobriu a meditação, começou a meditar, porque ele viu um cartaz lá na época da pós-graduação dele, dizendo que ele ia poder dormir menos, se focar melhor e se concentrar para ter mais resultado e precisar de menos horas de sono. E aí ele leu aquilo e falou, bom, será? Ele, como um físico cético, ele falou, bom, eu não posso dizer que não é, então eu vou lá ver como é que é isso. E eles ensinaram a meditação para ele. E ele, né, deu a sorte, né, ou não, de conseguir isso, meditações profundas, logo desde a primeira vez. Ai, que inveja. Pois é. E o que ele começou a usar isso? Ele percebeu que ele podia, ele ficava desperto, e ele podia pensar ou não e usar as ferramentas dele lá e podia colocar questões para ele lá sobre as programações dele. Não sei como que ele chegou a pensar em experimentar isso, mas ele experimentou. E ele descobriu que ele conseguia enxergar, fazer com que ficasse visível as linhas do programa para ele, e ele, vamos dizer, solicitava que aquelas linhas que tivessem erros ficassem de uma outra cor, por exemplo. E aí ele verificava quais eram as linhas que tinham problema, ele vinha aqui no papel. Ficavam de outra cor? Sim, ele solicitava, para seja lá o que for que suportava ele, ele pedia para ver uma tela, por assim dizer, né? As linhas de programa, e que as linhas com problema ressaltassem em outra cor. Muito né? E aí ele vinha... Perguntar assim, se você levar em conta que nada existe para a matéria, ele estava falando sozinho. Mas você acha que é só a matéria, sim, mas não é isso. Algo escutou ele, né? Alguma coisa.
Isso. Fantástico. Agora, o tema não para aí, porque ele podia estar contando essa história e, sei lá, é louco, qualquer coisa. Porém, o que acontece? Ele entrava em transe, né, por assim dizer, meditativo, e olhava as programações, descobria os erros, voltava e corrigia no papel e punha para rodar e o programa funcionava, ok? E ele foi ficando tão bom nisso que o resto dos colegas dele traziam os próprios problemas para ele resolver. Então, você imagina, você sabe o que é você debugar um programa que você fez. Você tem uma noção. Né? Agora, imagina debugar um programa que você não fez, que você não conhece o raciocínio. E o que acontecia? As pessoas vinham para ele, apresentavam o programa e pediam para ele achar. E aí ele achava o programa, voltava, fazia, marcava e dizia qual era a correção, e as pessoas ficavam satisfeitas e continuavam vindo. Foram trazendo coisas para ele resolver. E o que mais chocou ele não foi isso, foi o fato de que as pessoas não queriam saber o que ele fazia, não queriam nem ouvir falar, só queriam que ele resolvesse o problema delas. E ele fala, eu estou descobrindo um negócio aqui que me mostra que há algo, né, fora do comum e fora do dia a dia materialista, né, mas ele, como um físico com mente aberta, ele estava vendo resultados que mostravam que algo estava acontecendo. Então, isso foi a primeira coisa que acabou voltando ele para estudar essa questão da consciência e tentar descobrir o que era, como funcionava, e porque ele percebeu, né, a primeira vez, lá nos anos 70, que ele, do lado de lá, né, num estado meditativo, ele conseguia fazer coisas que afetavam o resultado real aqui, né, de forma constatável, né, e que o inverso não era verdadeiro, né, que ele não conseguia fazer coisas daqui para lá para mudar o que ele percebia lá, mas de lá ele conseguia esse tipo de informação. Que, aliás, me lembrou daquele caso que você estava comentando da pessoa que tem das entrevistas que a pessoa obtém informação sobre coisas novas, né? Um método de construir casas e coisas do tipo. Esse caso, mas tem mais, tem coisas assim que eu não fui autorizado pela pessoa a falar, então vou falar aqui sem dizer quem é e tudo mais, mas é uma pessoa que ocupa um cargo importante, profissional, e que, quando criança, ela aprendia a matemática com professores fora daqui, segundo a pessoa, mas eu não fui autorizado a colocar isso. Então, e a pessoa via como é que é? Contas no ar. Uhum, uhum. Então, essa pessoa chegou a entregar exercícios prontos para os professores, e os professores falavam, você colou, ninguém faz isso em 5 minutos. Então, a partir daí, essa pessoa começou a enrolar. Já foi logo o castigo da pessoa por fazer algo excepcional. Teve que enrolar, ficar mais tempo para ninguém achar que ele tivesse colado. Ele não colou, mas ele não estava aprendendo com ferramentas daqui. Uhum. Então, uma coisa que mostra como a coisa é muito mais complexa do que parece, né? Uhum. Tem muita coisa que acontece que às vezes a gente não consegue autorização para falar. Uhum. Porque a pessoa não teve. Mas é assim, às vezes eu acho assim, é que a gente às vezes não passa por coisas assim e não dá atenção, passa por cima achando que foi qualquer outra coisa. Às vezes a gente, como é que chama? Racionaliza as coisas de outras formas. Eu não lembro se é qual é aquela molécula que é de carbono que é fechada, circular, é benzeno? Não sei. Tem uma molécula dessa, eu não lembro, eu acho que é o benzeno, que é o carbonos, uma quantidade de carbonos fechando um círculo, com duas ligações de uma. Tudo bem que é da química, não é da física, mas tem a ver também. Mas o cara que achou isso, ele estava tentando encontrar qual era o formato, a fórmula daquele componente,
E ele sonhou com uma, se eu não me engano, eu não lembro o nome do cara, eu lembro da história, mas não lembro de quem contou, mas é uma história que está registrada. Ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. E aí acordou com a solução do problema, que era uma molécula fechada, porque com a molécula aberta, as contas não fechavam para as ligações atômicas, e com a molécula fechando contra ela mesma. E assim, eu estou comentando isso, e eu também tive uma experiência dessa, muito mais mundana, por isso que eu digo que às vezes a gente não percebe, a gente só vai perceber anos depois quando entende o que está acontecendo. Eu tinha algum problema no trabalho, eu trabalhei na indústria resolvendo problemas das fábricas durante muitos anos, e alguma coisa estava me atormentando, e eu sonhei durante a noite, acordei lembrando do sonho, que eu tinha encontrado 3 soluções diferentes para o problema que eu tinha. E aí eu pensei nelas, né, para tentar registrar no meu correio de levantar e anotar, mas parecia a coisa tão evidente, eu revisei as 3 e falei, bom, tudo bem, eu preciso lembrar disso de manhã, né, porque isso vai resolver meu problema. E aí, quando eu acordei de manhã, eu lembrava de 2, fiquei chateado que eu perdi uma, mas as coisas eram válidas, ok? Era uma experiência direta. Ninguém me contou essa, eu tive. Então, essas coisas Ah, acontecem, né? tenho, eu li aqui no celular de uma pessoa falando do Mendeleev, né? Que fez a tabela dos Periódico. elementos químicos. Oi? Tabela periódica. Ele, ele recebeu isso, é o que dizem, né? Porque ele não teria condições de saber tudo que ele colocou naquela tabela com um acerto como ele teve. Então, eu posso falar também de um compositor, não me sinto autorizado a dizer o nome dele, mas é brasileiro, é do século passado, já é morto e é muito conhecido. Eu soube pela esposa dele, tá? Que ele dormia com uma partitura no criado mudo e que às vezes ele acordava e a partitura estava escrita e ele não se lembrava de escrever, mas ele passou a aguardar, ou não sei, alguém ou ouviu falar, dorme com uma partitura. Isso aconteceu mais uma vez. Né? Então, é que as pessoas não falam. Né? Eu não Não, falo não, para não, todo porque mundo, eu assim, não tenho nada disso. Eu, você vai ser considerado louco por 99% da população e vai ser trancafiado, né? Então, não, hoje em dia, não, estão soltando todo mundo, então talvez nem seja preso. Mas não sei, mas antigamente o cara ia ser posto a levar choque na cabeça para ver se voltava ao eu normal. e isso tudo me deixa mais curioso ainda, com vontade de pesquisar mais ainda. Quando eu falei da coisa do Luiz Felipe, é no sentido de que é muito importante numa abordagem científica que, mesmo que algo nos pareça improvável, se eu não tiver prova de que não é, eu devo escutar, eu devo registrar. Né? Porque isso que a gente está fazendo é o que a gente chama de pesquisa de campo. A gente não quer concluir nada, a gente só quer coletar dados. Alguém talvez um dia use. É, e outra coisa, né? Vamos lá, é assim, o que eu percebo dentro desse universo My Big Tool, compreendendo um pouco mais a cada dia de alguns mecanismos, né? A física quântica, ela não é estatística por acidente. A estatística é um dos componentes de construção da realidade. A realidade é informacional. E as partículas são informação, e elas podem estar ou não estar em determinados lugares, com velocidades, spins, estatisticamente, né? Ela tem probabilidade e possibilidade. E a realidade não é diferente. Então, assim, é, a, a, a estatística rege muita coisa. Então, você dizer que algo é impossível em uma realidade que onde a consciência tem a parte esteja gerando, é a certeza de você estar errado. Então, assim, na verdade, tudo é possível. Algumas coisas são muito prováveis, outras são medianamente prováveis e algumas são menos prováveis. Mas, dado o tempo suficiente para acontecerem coisas novas, tudo
pode acabar acontecendo, mesmo que seja um outlier da curva, né? A realidade ela tem essa propriedade estatística, e é uma das coisas que o Tom constatou e que ele propõe no formato do modelo dele. E que eu constato na realidade. Eu também tenho a meu conhecimento em estatística bastante razoável. Trabalhei uma época com métodos estatísticos e científicos de solução de problemas da indústria e me aprofundei bastante com essa questão da estatística, apesar da base na engenharia, eu acabei me aprofundando muito mais nisso. E eu, assim, eu ponho muita fé nisso, porque é o que a gente acaba observando. O fato da estatística estar em quase tudo não é acidente, né? É da formação. E isso quer dizer que é uma questão de realmente de possibilidades e probabilidades. Então, alguém querer dizer alguma coisa que algo é impossível, né, você pode dizer o que é possível, olha, porque eu já vi um caso desse, já vi 100 casos daquele. Agora, dizer que é impossível ser terminal, assim, o tempo vai passar e provavelmente a pessoa vai ser provada estar errada. Essa questão, bem, eu não sei se a gente está ficando muito científico na conversa, mas de qualquer jeito, eu vou trazer um pouco para o nosso universo que a gente está conversando. Foi aí que Einstein não aceitou a física quântica, porque a física quântica usava de estatística. Mas aí eu vou trazer uma coisa muito interessante que eu acho, não sei se você acha, mas é de um outro físico chamado Amit Goswami. Você deve conhecer o Amit Goswami, que no livro Universo Autoconsciente, ele faz uma proposta que, da mesma forma como eu acho o pensamento do Thomas Campbell brilhante, essa sacada do Amit Goswami eu achei brilhante. Na física quântica, você diz que para alguma coisa existir, ela precisa ter uma testemunha, em palavras leigas, digamos assim. Então, como é que o universo existe se não tem a testemunha para o universo? Então, ele define Deus como sendo essa testemunha que precisa existir para o universo existir. E ele tem uma outra proposta que é muito interessante, que é a seguinte: ele compara o Amit Goswami, ele compara uma dimensão das probabilidades como sendo a dimensão das probabilidades da física quântica, e com o nosso universo de possibilidades na vida real, que quando a gente escolhe alguma coisa na vida, a gente colapsa aquelas probabilidades e você passa a ter uma coisa sem probabilidade, uma coisa física, é ou não é. Né? Então, eu acho que são duas linguagens muito interessantes, as duas trazem a física mais próxima da realidade que vai além do mundo material, que é o Thomas Campbell, numa teorização mais completa, talvez, mas o Amit Goswami, eu acho que ele trata dessas estatísticas de uma forma muito interessante também. Não sei se a gente está tornando o papo muito científico, mas eu falei. Não, muita gente conhece o Amit Goswami e ele tem assim, ele junta física com espiritualidade. Acho até por conta da tradição de onde ele vem, né? Ele é indiano. Que é um povo com uma tradição milenária aí de cultura espiritual. Então, assim, ele tem mais sensibilidade do que a maioria dos físicos e ele arrisca ir mais longe que a maioria deles, né? E eu concordo com você que tem coisas muito interessantes, né? E eu só coloco assim, né? Eu ainda acho assim, você mesmo tem uma testemunha aí que enxergou os pixels, né, do universo. O universo é pixelado, né? Foram três Então, pessoas. bom, eu vou te falar. Eu acho assim, a gente tem assunto para ir muito longe, mas deixa eu te comentar essa. Então, deixa eu botar mais uma na sua aí, mais um quarto aí. Eu passei por uma experiência onde eu estava questionando a realidade e tive essa sensação de estar fora de mim e perceber um pouco
E, assim, eu no começo eu não entendia o que que acontecia, mas eu me vi num algo que parecia como se fosse uma grande catedral, uma coisa extremamente ampla, alta, curva em cima. E aí eu comecei a me deslocar. Eu não estava em corpo, eu estava é, é, só com percepção, né? E eu comecei a me deslocar para a lateral daquilo. E aí comecei a perceber uma espécie de texturização na superfície, e era como aquele quadriculado de coisas eletrônicas, que é essas imagens renderizadas, né? Uhum. E aí eu olhei e eu vi que aquilo, eu estava deitado, tipo num colchonete, e meditando ali, me aprofundei naquilo, e tinha mais gente por ali fazendo, procurando fazer coisa similar. Mas assim, eu tive aquela experiência e aí eu vi que aquilo era eu como se eu estivesse olhando o contorno do meu corpo e de uma forma extremamente microscópica, do meu ponto de vista, aquilo parecia alguma coisa enorme. E aí eu fiquei mais curioso e resolvi atravessar, ir até a borda, tentar tocar ou atravessar, mas eu efetivamente atravessei. E aí comecei a ter uma visão mais ampla de fora e vi o meu corpo em linhas, né, cruzadas ali, formando o contorno no chão, e aí o chão ia até enquadriculado até a próxima pessoa deitada, formava o contorno da pessoa e formava o contorno da outra, e até onde eu via aquilo não acabava. Quer dizer, o que eu captei daquilo, que a intenção daquilo que estava sendo transmitido para mim, é que era tudo um tecido único que formava tudo. E aquilo vem de uma forma que eu interpretei, porque assim, eram linhas, né? Aquelas linhas cruzadas eram alguma coisa virtual, né? Então aquilo para mim estava representando ali né, que era tudo feito de um tecido único e estavam todos emendados de alguma forma, todos conectados, é aquilo que você estava comentando de outra vez, mas era assim, tinha um caráter de renderização, tá? É, me lembro, porque eu trabalhei Renderização. com computação gráfica na publicidade, né? E antes de renderizar, você vê a coisa toda por Isso, esquemas, né? como se fosse aquela malha, né? É, onde o cara vai Antes de você primeiro renderiza grosseiro e certo. depois faz o acabamento da superfície. É. E aquilo era uma mensagem que eu entendia, né? Então ela veio numa linguagem que eu compreendia e que fazia sentido para mim. Mas é mais uma linha na direção dessa questão do todo, mas o que eu estava te comentando é o seguinte: essa questão da renderização, eu costumo explicar para as pessoas aqui no canal que a renderização é a mesma coisa que o colapso de onda. Você tem informação e você tem possibilidades, probabilidades, e quando você efetivamente demanda por observação alguma coisa, aquilo renderiza para você, como se fosse a tela do nosso celular aqui. E é uma das formas que o Tom explica o modelo dele e que faz muito sentido, que equivale a dizer que a coisa colapsou e virou realmente material. Mas é material para sua percepção, né? Se a gente trabalha com a percepção através do avatar, a gente tem a percepção do avatar de materialidade, de sentido e tocar, né? Mas se a gente tivesse, existe na filosofia aquela questão de será que eu não sou um cérebro num, num jarro, né? Conectado com alguma coisa, imaginando que está. É mais ou menos isso, só que não é nem o cérebro, né? Você é provavelmente a consciência. Mas, meu amigo, vamos chamar o nosso papo por aqui por hoje. Tá bom. Muito obrigado. E assim, se eu gostei muito, agradeço mais uma vez. Vou deixar aqui para você dar suas palavras finais, seus comentários, fique à vontade. E te agradeço demais e espero que os nossos papos não morram aqui. Olha, as minhas palavras finais são: eu espero que ninguém tenha dormido quando a gente falou de física, como a minha mulher dormiria se eu falasse para ela. Que ela, quando tem de fato insônia, fala de física, que eu durmo. Eu adorei o papo, adorei tudo. Espero que tenham gostado. Eu acho que a gente está aqui também para se divertir, para ser Sem feliz. dúvida. E eu me diverti e fui feliz. Você, de fato, tem um trabalho bacana. Morri de inveja de saber que você teve essas experiências, que você consegue meditar. Mas, como eu não consigo, eu gosto de conversar com quem consegue. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Gratidão.
Muito sucesso com o seu trabalho, que continue lindo. Os agradecimentos choveram aqui, as questões. O que nós vamos dormir, acho que não sei se teve muita gente, não, mas nós vamos ter gente brava, que a gente com certeza não conseguiu acessar ou aprofundar, né? Talvez a gente possa escolher algum outro tema ou não, mas assim, as pessoas são mais fáceis delas ficarem bravas conosco, porque nós não conseguimos responder as perguntas delas do que por dormir. Tá? Realmente, a audiência aqui foi grande, foi longa, a gente fez uma reunião, um bate-papo longo. Cara, muito obrigado, a gente vai se falando, tá bom? Boa Gratidão. noite a todos. Gratidão a todos que nos acompanharam Pela até agora. audiência em nos escutar. Valeu.